É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos diretamente ao vivo aqui do estúdios da Voz MT. Hoje com duas convidadas especiais, Larube e Rayane, da empresa Unifica Libras. Né? Isso. Elas são intérpretes Libras e trabalham também na questão de editais da cultura, além de também vídeos institucionais e empresariais. Então vamos começando aí. Primeiramente, como vocês se conheceram? Acho que é a primeira pergunta. E se o projeto já nasceu desse encontro? Ou foi uma coisa que foi co-criando e amadurecendo? Como foi Bom, isso? bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se conheceu na faculdade. Na verdade, eu conheci a mãe dela primeiro do que ela. De fato. Foi bem engraçado isso. Eu cheguei na faculdade no primeiro dia de aula, meio perdida no que estava rolando, e encontrei a mãe dela no meio do Faculdade caminho. de? Letras Libras, Somos formadas da UFMT. na UFMT. E em 2016 isso, né, amiga? 2016. A habilitação do curso já era essa, nessa época? Era Sim. assim, já era essa. A gente foi a terceira turma do curso de Letras Libras da Mas universidade. Uma coisa importante de ressaltar do curso é que ele é só para Libras, né? Por mais que tenha ali constando letras Libras, a nossa habilitação é apenas para ensino De Libras. Libras. A gente não trabalha com ensino de língua portuguesa. O curso são quantos anos, assim, estruturado? 4 anos. Ah, então é um curso de licenciatura mesmo, É, assim. É uma Então, licenciatura na verdade, completa. você tem todas aquelas disciplinas de educação, de tudo, né? Isso, Sim. didática, metodologia de ensino, Só os que na hora estágios. do idioma é a Libra. É É a Libras. Libras. Isso, Isso é eu a acho que é um Libras. diferencial muito grande, né? Pra Sim. gente, que a gente tava falando aqui anteriormente no off, né? De entender que a Libra é uma linguagem. Ela não é só uma tradução de uma linguagem, ela é uma Não. linguagem própria, Ela é uma estrutural, né? língua completa. Ela tem uma Completa. estrutura gramatical, ela tem uma sintaxe, ela tem uma morfologia, que são áreas específicas de toda a língua. Quem é língua tem isso. Porque a gente tem muito essa visão, nós, né, leigos, temos muito essa visão que a linguagem Libra é como se fosse uma legenda. Né? E não é isso, ela é uma Mas linguagem isso é muito própria, né? comum. É muito comum acontecer das pessoas pensarem, até confundirem com Braille. Já aconteceu Sim. muito com a gente, assim, nos momentos de atuação. Ah, vocês fazem Braille? Não. Braille é pra cego, Libras sim. é pra surdo. É porque, assim, algumas questões da língua, ela se assemelha à língua portuguesa. Então, Sim. por isso, algumas pessoas tendem a pensar que a língua de sinais ela é uma tradução literal do português. E não é. Não E é. não é, não. Porque, Não assim, é. a gente pega uma frase bem simplesinha só pra elucidar. Eu gosto de você. Uhum. Eu gosto de você. Então, ficou na mesma estrutura. Sim. Mas, quando eu pego frases mais Mas complexas, essa frase mesmo, ela pode mudar. pode mudar. A Eu já vou estrutura. finalizando o tipo. Não, Ela pode mudar essa frase. e é interessante também que questão, por exemplo, morfológica, não é só uma questão, por exemplo, de emular vogal e sílaba, não é Não. isso. Não, Né? não. Não A é, gente não, tá... tá ok que, por exemplo, quando você vai para outros países, é outra estrutura É outra completamente estrutura. diferente, né? Completamente. E Tipo, cada língua ela tem suas regras, né? Sim. Tem sua estrutura. Então não tem nem como comparar a língua de sinais com a língua portuguesa. Sim. Né? Ela Então, tem é sua bem- estrutura própria. Então vamos voltar. Vocês entraram para esse curso, que é a primeira turma? Terceira turma. E encontrei com a mãe dela no primeiro dia, no segundo dia encontrei com ela, porque no primeiro dia não teve aula. Não, amiga, foi no primeiro dia. Aí É que eu o já- primeiro dia não teve aula, tá vendo? Ah. Você não lembra. O primeiro dia não tivemos aula. Mas por que sua mãe que tava lá no... Eu sou a caçula, gente. Ah, tá, entendi. A mãe dela E Eu a acredito minha que você mãe, poderia ela ser uma sempre educadora, teve alguma coisa. Não, mas minha mãe também é professora, Ah, então ela tá. tem essa coisa. E ela foi na faculdade pra saber que sala que eu ia ficar. Ah, Boa mãe. E era a minha primeira graduação, Entendi. entendeu? Então, assim, ela tinha muito esse cuidado comigo. Eu tinha 18. aham. Eu tinha 18. Pra fazer o parent report, né? De Exato. tipo, vou lá. já vou chegar e depois E falar pra ela, aí- você vai em tal lugar, fala com tal pessoa. Exatamente, É bem exatamente. Não olhe para os Não lados. olhe para os lados. É. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, ela falou assim, filha, eu tenho que te apresentar uma menina. E ficou caçando. Olha, já tinha... Até que ela passou e falou, essa E qual, daqui. e qual que foi o contexto de você falar com a mãe dela? Na verdade, nós duas estávamos procurando a secretaria do instituto, entendi. porque Era o primeiro dia de tava tendo uma mudança no bloco lá. Não de era no salas. IEL? Era no IEL, só que Ah, a sim. secretaria estava mudando de lugar. Aham. E aí a gente estava um pouco perdida para saber, para pegar essas informações de onde Sim. era a sala, porque lá no IEL tem É um labirinto, mais né? de 6 cursos. E são mais de 6 cursos né? lá. É Tem a muito parte de cima, tem informação. embaixo. Aham. Aí É. nessa das Tem o duas IE que tentando- é no canto, Tem que que, confunde. exatamente, é um do Super. lado do Outro. outro, eles ambos têm Tem acesso. uhum. É, Confunde E aí mesmo. foi tentando encontrar a secretaria. Eu e a mãe dela estavam procurando a secretaria. Gente, pra quem não sabe, IEL é Instituto de Linguagem, tá? Pra gente. É um é. bloco só determinado pra esse tipo de Exato. E disciplina. o IEL é de educação. É. E aí, desde o primeiro dia, a gente
conectou uma com a outra, assim, foi muito engraçado. Sim. A gente teve uma ligação muito interessante nas aulas, a gente fazia tudo, os trabalhos juntas. juntas. Onde tava uma, tava a outra na Então, faculdade. a sua mãe teve um processo iniciático nessa amizade Sim, ali. teve. Tipo, olha, conheci uma pessoa da Teve. hora, Vou te apresentar sim, ela. você Foi bem vai isso. ser legal. Foi bem isso. Foi sim. E aí uma professora ainda falou, quando a gente se conheceu, né? Essa amizade vai ser duradoura. Então aí até hoje. Então, aí, E já agora faz somos 10 anos. sócias, né? Isso, estamos com a empresa juntas. Mas a ideia de criar a empresa foi algo assim, a gente foi amadurecendo com o tempo. A gente foi tentando entender como é que funcionava essa área, porque a área da língua de sinais, ela é uma área assim, que a gente considera nova. Muito nova, né? Porque o reconhecimento da língua tem 24 anos. Na verdade, né? se a gente for entender sobre essa questão de política positiva e a questão da política de inclusão, né, em relação principalmente a essa questão atitudinal, que é voltada para essa parte, por exemplo, né, de Libras, né, do próprio Braille, né, e acessibilidade, né, é tudo muito novo no Brasil. Novo. É uma legislação muito nova, né? E a gente tá nesse processo de evolução ainda, né? De testes. Acho que de entender o que funciona, o que não Exato. funciona, as estratégias. Daí, no decorrer do curso até o mercado de trabalho, mudou muita coisa do que vocês tinham de perspectiva, que vocês imaginavam que ia ser pro futuro? Com certeza. Totalmente. Com certeza. Acho que ambas entrou com planos na graduação que mudou no caminho. Não, porque eu tenho uma outra graduação, eu sou nutricionista também, e quando eu entrei no curso de Letras Libras, eu queria aprofundar o meu conhecimento de língua de sinais, que eu já tinha uma base, e o meu objetivo era levar isso para minha área de formação da nutrição. Só que aí na graduação, eu descobri que eu tinha que ser professora. Entendi. Você descobriu que você tinha didática para educação. Eu me descobri sendo feliz na sala de aula. Assim, eu tive umas experiências como professora. E realmente são áreas até então distintas, né? Nutrição. Porque nutrição, além de tudo, é área de saúde, né? Isso. Sim. Eu até trabalhei com nutrição, mas em sala de aula, principalmente com cursos técnicos. Então você sempre já tinha mesmo essa área de partir para educação, né? De educar. Isso. É a área que eu me sinto super confortável. É o meu espaço, assim, que eu domino, que eu entro e falo assim, é aqui que eu tenho que ficar. Entendi. E aí, só que a gente foi mudando isso e interpretação não era também o meu foco. Eu falei assim, vou ser intérprete. Eu gostava, mas não me via com o papel que tinha naquele momento. Porque qual era o papel que as pessoas viam do intérprete? Era aquela pessoa que ia só pra sala de aula interpretar o conteúdo ali. É assim que funciona. E eu acho, assim, que acaba sendo um pouco desgastante, muito mais do que a forma como a gente trabalha hoje, como eu trabalho principalmente hoje. Porque a sala de aula, o conteúdo ele vem é de uma área muito específica, então eu sou obrigada a interpretar matemática, eu vou ser obrigada a interpretar física, que são coisas que eu detesto, não suporto isso. E aí eu falava assim, cara, eu não quero isso não. Só que eu me encontrei na interpretação voltada para eventos. E como é que funciona essa dinâmica na sala de aula? Porque isso realmente é uma coisa curiosa, porque beleza, você tem uma sala de aula que na maioria das vezes é muito heterodoxa, porque são várias crianças com vários perfis, né, quando a gente começa a ver o nível de intercorrências, né, de crianças com algum tipo de diferença, de distúrbio é muito alto. Sim. Né, tanto que a gente tem hoje a questão das classes especiais e tudo que atendem isso. Então, mas como é que funciona isso dentro da Libra? Porque você falou, tem que chegar lá e tem que interpretar só o conteúdo do professor. Vou deixar ela falar que ela tem toda a experiência. É que é meu local de fala. Eu sim. atuo nas escolas. Eu já sou totalmente diferente dela. Ela gosta de ensino e eu já amo a área da interpretação. Você gosta do interpretar. Eu gosto de interpretar. Gosto de conversar. Eu gosto. Mas é faladeira. Gosto. Chego lá na sala, brinco com todo mundo, com todos os alunos. E sim, nesse quesito de ter que interpretar todas as disciplinas é extremamente complexo. Porque a gente não domina todo o conteúdo. Então a gente acaba tendo que prestar mais atenção na aula, entender o conteúdo. E assim, trabalhar nessa dinâmica com vários alunos em sala é um pouquinho difícil. É um pouquinho por conta do... Só uma pergunta, desculpa interromper. É ao mesmo tempo que está acontecendo a aula normal? Sim. É ao mesmo momento, são os dois professores na sala, não é uma classe especial. Não, porque não tem é uma classe especial. Porque tem também nas escolas hoje a questão da classe especial, né? Não é bem uma classe especial, é uma sala que acontece no horário posterior da aula. Mas não é, tipo... Não é uma disciplina, não é uma aula específica. Isso é um suporte, né? Na verdade, é um suporte extra para auxiliar nessas dificuldades que são percebidas em sala de aula. Da sala de aula, exatamente. Mas a classe em si, hoje em dia, ela é mista.
Tanto que a sala que eu estava atuando, nós tínhamos normais. Típicos, né? Típicos e atípicos, né? E aí tínhamos uma aluna com surdez e uma com autismo. E ali a gente tinha que trabalhar dentro da sala de aula, porque a gente tem que falar de inclusão, né? Sim, sempre. Então não né? pode separar. Tipo, É. hoje em dia tem uma escola específica, né, que é o SEADA, que Uhum. temos para alunos com surdez, porém ele só trabalha com ensino fundamental. Que até mudou o nome, que é o Centro de Referência. Isso. Só que é claro que o Centro de Referência ele também trabalha com algumas outras questões que a gente não tem o costume de ver nas escolas regulares, né? Porque lá no Centro de Referência vão ser aquelas crianças que têm mais dificuldade do que o considerado comum de se ter pela deficiência ou pela faixa etária. E são múltiplas deficiências isso, também. E também eles também É que daí vai de acordo com com o grau que ela é neuroatípica, né? Tipo, quanto seja dificuldade de movimento até a questão, né, de grau de autismo, de grau de esquizofrenia, de doenças neuropsíquicas. É que temos algumas crianças que têm surdez e autismo, ou a surdo-cegueira, que aí precisa de um atendimento muito mais especializado, pelo menos no início ali da formação, porque isso vai influenciar no posterior, né, ali no segunda etapa do ensino fundamental, do ensino médio. Eles têm uma sala específica para surdo-cegueira, né, nessa escola. Para poder fazer esse trabalho com eles. Isso deve ser extremamente complexo, surdo-cegueira, né, porque... Não é fácil. Não é fácil. Não vamos mentir, a gente já teve um estágio lá, né, mas assim, nunca... Eu não sou especialista nessa área, né, de surdo-cegueira. Só trabalho com surdez. Mas eu acho que é bem complexo. Assim, só de observar. Tem uma professora maravilhosa que trabalha com isso lá. E ela tem. É muito uma sinestesia, né? Porque tem que unir várias para conseguir até mesmo se comunicar, né? E basicamente o tátil é o principal, né? É o principal. Até a sinalização ela é tátil. Que também não é qualquer pessoa que dá conta de fazer, porque tem toda uma postura, um ritmo de sinalização que é necessário para que seja de forma mais claro e eficaz ali a comunicação. Certo. E voltando a essa questão, e como funciona hoje, por exemplo, dentro da educação, nas escolas, né? Pegando um pouco dessa abordagem, a questão de você realmente saber se o aluno está assimilando, se ele está conseguindo. Como que é isso? Vocês têm, É mais uma percepção do corpo. Porque na Libras a gente tem muito essa coisa de expressão facial e corporal. Eu vejo que é muito... Então, a gente que tá ali no dia a dia, a gente percebe quando o aluno não tá entendendo. Por mais que ele tenta fingir, tipo, às vezes eu pergunto, você tá entendendo? Eu sei que não tá. Aí, o que acontece? No processo que eu tô ali da interpretação da aula, eu vou interpretando. Pra não parar aquela aula só por conta disso. Depois, no outro momento, eu sento com a aluna e vou ponto por ponto pra ela conseguir entender. É um processo lento. Mas eu não posso simplesmente falar assim, parem um pouquinho aqui. Tem que ser uma outra dinâmica. Tem que ser outra dinâmica. Acaba sendo que praticamente sua carga horária em relação ao outro professor é bem maior, porque você tem que ter 2 momentos com... Né? Sim. Aí é um pouquinho puxado nesse quesito. E como que hoje a escola, principalmente escolas públicas, eu acredito que você teve mais experiência em escola pública, né? Pública. Como que hoje elas se organizam para isso? Elas já estão adaptadas para absorver profissionais como vocês? Ou não? De metodologia de material, não? Não. Sempre a gente começa do zero com os professores. Quando é aceitável. Né? Tem alguns professores que ainda tem uma barreira ali, principalmente com a gente dentro da sala de aula. Eles têm uma barreira, às vezes, com a gente, por questão de achar que a gente está julgando ou comparando alguma coisa. Existe isso. Acontece, infelizmente. E quais disciplinas, assim, vocês acham que é uma coisa mais tranquila de lidar ali naquele Mais momento? Tranquila? Que assim, vocês veem que há uma facilidade de aprendizagem. Eu acredito que deve ser, né? Eu acho que é a matemática. Porque é visual, eles vão... organizando ali, às vezes eles nem estão entendendo a sinalização, mas o processo do desenho ali, como está sendo feito... E os signos são específicos, né? Exatamente. Porque não muda a fórmula, né, para todo mundo. E aí ele consegue internalizar, pelo menos para os alunos. Porque o intérprete é outra coisa. Porque eu imagino, né, também, por exemplo, uma disciplina, sei lá, como filosofia, geografia, né, que tem umas coisas mais... Nossa, complexo. Aí pro intérprete é complexo, porque
é muito mais profundo. Sim. Mas eu acho que Né? entre geografia e filosofia dizer, dispara na Não, complexidade. com certeza, É. filosofia Quer dizer, eu fico imaginando, é muito imagina hoje devaneio você tendo que explicar a questão da faixa de Gaza, Palestina, Israel para um. Não, tranquilo. Organizo aqui no espaço, tá tudo tranquilo. Mas a filosofia, que vai muito do pensamento, é Muita complexo. coisa é muito abstrata, É muito né? É muito da abstrato. reflexão individual também. aí, Hoje né? você ainda atua na educação ou não? Sim, atuo. A empresa de vocês então tem frentes diferentes, digamos assim, ou não? Esse não é da Esse é empresa. o seu lado pessoal. Esse Ah, sou tá. Entendi. pessoa física. Essa é a pessoa É porque a gente tem a lado Não, pessoa pessoa- física e a pessoa Tem uma jurídica. pessoa jurídica. Entendi. E a empresa mesmo ficou só para essa parte mesmo empresarial, institucional e, né, e de Isso. atender projetos, né? Isso, Sim. exato. Uhum. E vamos lá, daí a gente estava falando sobre isso, como é que foi o insight de tipo, vamos criar uma empresa para assumir essa demanda A do gente mercado? tá com a ideia da empresa, acho que já tem uns 5 anos, mais ou menos, que a gente pensou assim, Desde quando a gente se formou, não foi? Hã? Desde quando a gente se formou. na verdade, um pouquinho antes a gente já tinha feito alguns comentários, mas a gente não sabia como era o mercado de trabalho ainda, a gente tinha que entender. Depois que a gente formou, que a gente começou a trabalhar, a gente percebeu que tinha essa demanda, porque a gente começou a receber algumas propostas de trabalho, e o pessoal começou a falar assim, putz, se fosse uma empresa era melhor, porque tem uma questão de burocrática, a gente precisa fazer prestação de contas. Aí a gente começou a filtrar, vendo os nossos trabalhos, o que estava surgindo mesmo de demanda, e a gente falou assim, putz, vamos fazer. Aí ela que tomou frente, falou, vamos fazer empresa mesmo, até por uma questão. Até então era muito ainda uma questão de como é que eu posso fazer? Impessoal, tipo, chegava uma demanda ali, Sim. se a fazia, gente fazia se sempre como precisava tirar pessoa uma nota, física. CPF, tirava. Isso. Só que a gente foi entendendo a parte burocrática que ficar emitindo nota por CPF para Mais esse caro, né? trabalho, não só a questão de ser mais caro, mas problemático com Receita Federal. Isso. Sim. Porque ia ser problemática pra gente, porque Aumenta o seu não imposto de renda previa. também. Né? Porque, e como o MEI também, porque o MEI ele não contempla essa atividade de Sim. interpretação. A gente falou assim, não, tem que ser empresa. Uhum. Aí ela tomou frente, organizou tudo bonitinho da empresa. E aí a gente organizou tudo ano passado. Vocês Ano montaram passado. como ME? Isso. Daí regime do simples de tributação. Isso, exato. Que melhor mesmo. Foi Daí, assim que eu Daí abri é a um empresa. outro mundo, né? Porque daí você tem que ter contador, você tem que abrir Tem. contrato social, entrar com É uma capital. burocracia, mas mas a gente tá conseguindo ir bem. porque a gente tá procurando, né? E assim, tem surgido muitos trabalhos pra gente. Então, É porque como a gente começou lá atrás como pessoa física, a galera que conheceu o nosso trabalho lá atrás e que continua nessa pegada das produções audiovisuais, que adora trabalhar que tem como nicho de trabalho os editais de cultura e tal, eles continuam com a gente. Sim. Porque a gente se propôs a fazer o nosso melhor trabalho possível, né? Sim. E aí essa dedicação, o pessoal viu essa dedicação e segue com a gente. Certo. Então tem uma galera que já deve ter fidelidade, né? bastante. Eu acho que tem pessoal que tá comigo há 4 anos. Assim, Mas todo como edital. que é hoje esse mercado? Existem já outras empresas atuando nesse ecossistema dessa área ou não existe? Existe. Tem Existe. umas outras Mas 3, assim, né? no Mato Grosso, Ou ainda existe uma demanda muito reprimida ali? A oferta de mercado é muito maior do que o que vocês conseguem absorver, por exemplo. não, acho que é menor. Não, é menor, mas a gente tem uma barreira, na verdade, que é o nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas não algumas pessoas que querem contratar o nosso trabalho, eles não enxergam o nosso valor. Sim. Então eles pensam assim, vou contratar um intérprete porque eu tenho uma obrigatoriedade de inserir a língua de sinais, só que eles não valorizam, eles não querem pagar o nosso trabalho. Isso é uma outra questão. Essa questão da valoração. De onde vocês tiram? Existe uma tabela nacional? Existe uma tabela. tá. Existe uma referência. né? Vocês têm um sindicato, uma associação que... Aqui no Mato Grosso ainda está em processo. de Mas abertura. no Brasil, digamos assim, existe No um Brasil órgão tem. que defende o Então, direito dos nós intérpretes? temos duas grandes instituições, que é a FENES e a FEBRAPIOS, que eles que tomam essa frente de tentar ajudar a gente a defender os intérpretes nacionalmente e auxiliar na questão da valoração também. Entendi. Então, os nossos trabalhos, a gente sempre referencia com base numa proposta da FEBRAPIOS, que, claro, vai levar em consideração, eles dão um valor lá, base mínimo, que ele fala, bom, o mínimo que vocês têm que cobrar é isso. E aí, claro, dependendo do tipo de trabalho, Da complexidade, porque a gente faz toda uma análise antes de Sim. mandar o orçamento. se a gente vai precisar usar equipamento próprio, se vai ter que ir num estúdio, a empresa, o contratante já tem todo o espaço, a gente só vai precisar ir lá para fazer a gravação ou não. E a gente vai ter que gravar, a gente vai ter que editar.
Aí, dependendo dessas questões, a gente coloca um valor a mais ali para suprir essa questão, né? Sim. Porque não dá pra gente pagar para trabalhar. Né? Exato. Inicialmente a empresa de vocês foi pensada para eventos, é isso? Ou já tinha esse pensamento, não, vamos Na fazer evento e verdade, audiovisual? No começo era para cursos, né, mesmo? Ah, para ensinar A Libras. princípio era para É. cursos. A Aí nossa formação é para isso. É, né? de Pra ensino. licenciatura, né? A gente tem a nossa proficiência como intérpretes, mas a graduação que a gente fez inicialmente foi licenciatura. Então a gente estava pensando em cursos. Em cursos. Só que com a demanda da parte de interpretação para eventos e para audiovisual, que a gente Acabamos meio mudando. direcionou Uhum. mais. E no Mas caso, não que a gente abandonou os sim, cursos. mas no caso, por exemplo, esses cursos eram voltados para empresas, para pessoa física, como que foi pensado isso? Ah, vamos para empresas. sim, Pra já era para O nosso olhar sempre foi direcionado foi para pra empresa. instrumentalizar os colaboradores daquela empresa a estarem isso. já. A gente porque- meio que queria fazer um pouquinho de cada área, área da segurança, área da saúde, para Entendi. tentar abranger ali, pensando também no atendimento, né? Porque a gente percebeu que existe bastante curso de Libras. Assim, se vocês jogarem na internet hoje, vai aparecer um monte Vai. de Online oferta, também, cursos online, online, curso sim. presencial aqui no estado a gente tem, né? O próprio CACIES, que é o centro de referência que a gente tem para ensino. Só que eles são muito amplos, né? Eles não têm Sim. Um foco. Tem um foco. Não tem um E a foco. gente queria esse foco. E aí a gente percebeu que tinha essa demanda de a gente não quer só um curso de Libras para conversar, a gente quer um curso de Libras para comunicar, mas dentro de um contexto muito específico, que é o contexto bancário, contexto de supermercado, de atendimento ao cliente, que são demandas, que são informações que não se veem nos cursos comuns. Assim, Só para a gente ter um parâmetro hoje, existe um diagnóstico de, por exemplo, quantas pessoas neurotípicas dessa parte de ser surdo, mudo em Mato Grosso hoje, em média, quanto por cento da população seria hoje que é portadora desse tipo de deficiência? Eu confesso que eu não vi a última atualização do IBGE. Uhum. Eu vou ter só a anterior. Na anterior, né, de 2010, eram mais de 10 mil pessoas com surdez. Só que é importante ressaltar que o IBGE ele não faz uma distinção entre perda auditiva e deficiência auditiva. Que é uma diferença. É, porque assim, quando ele coloca todo mundo que tem alguma deficiência auditiva. Só que muitas pessoas vão ter perdas auditivas naturalmente. Então, são pessoas mais idosas, que é natural que tenham perca a audição, ou alguém que trabalha num setor que é de muito barulho, que então que se ele não utilizar os EPIs corretamente, ele vai ter essa perda auditiva, ele não faz essa medição. Tem profissões que mesmo com EPI você vai ter isso. Então o IBGE ele não faz essa especificação pra gente. Eu tenho um amigo mesmo que ele mora no Rio, ele é mergulhador, ele trabalha para uma empresa que mexe com essa parte de petróleo e tudo, e ele perdeu parte da audição só de subir e descer, né, por causa da pressão. Foi tipo, e ele mesmo usando todo o equipamento. Ele falou, cara, isso é da profissão. Né? Já faz parte, né? Então o IBGE ele não faz essa especificação. Então a gente não consegue ter um número, um quantitativo, um percentual, falando assim, esse percentual de pessoas no estado, eles têm a deficiência auditiva, e eles já têm essa deficiência auditiva, ela é de nascimento ou é pós-nascimento ali, e eles não fazem essa distinção. Qual que é o nível? Qual que é o nível, porque também o nível de surdez ele vai interferir nessa questão da comunicação mesmo, né? Se ele se comunica em Libras ou não, porque às vezes a pessoa teve a perda auditiva, mas não necessariamente ela se comunica através da língua de sinais. Porque a gente tem pessoas que têm perda auditiva, por exemplo, aos 18, 19 anos, ele já tem uma comunicação estabelecida com a oralidade, então ele ele muitas vezes não vai utilizar a língua de sinais. Exato. Né? E ou se ele tem uma perda que a gente vai considerar assim até moderada, que é uma perda considerável, mas que ele ainda consegue identificar alguns ruídos, um determinado nível de som, ele consegue interagir normalmente, né? Mas isso a gente não tem essa informação do IBGE. Né? Porque isso interfere muito nas políticas públicas pra gente. Isso é um problema sério. Até pra gente entender, pensando no nosso nicho agora que tá focado no audiovisual, qual é a demanda que a gente precisa ter para os trabalhos de fato? Será que se eu inserir a Libras apenas, tá ok? Será que eu não preciso inserir uma legenda também? Em língua portuguesa? Ou uma legenda específica para pessoas ensurdecidas, né? Porque tem um sistema de transcrição específico, né? Então, para entender, até para a gente conseguir entender qual é a acessibilidade que a gente vai dar ali naquele material. E eu fico pensando que, assim, também
sem você ter esse panorama, você também não consegue, digamos assim, absorver essas pessoas que são acometidas com esse tipo de característica para o mercado, né? Sim. Sim. Porque até então, pelo menos quando se a gente vai e volta aí 10 anos atrás, mais ou menos, a característica de que você tinha do trabalhador com algum tipo de característica específica, ele era determinado a funções primárias. Muito trabalho braçal, muita coisa, né? Ele não estava geralmente no que a gente chama de posições estratégicas no mercado. Não estava assumindo cargos, não tava... E eu acredito que muito também vem dessa falta dessa questão de a gente não entender de como a gente enxerga essas pessoas, né? Falta muita informação e falta a gente Eu acredito que, por exemplo, pesquisar, né, mesmo assim. a Universidade Federal tendo abarcado um curso específico superior, que é muito importante para esse tipo de linguagem, a universidade também, quando vocês entraram, não sei, ela não devia estar preparada para, né, executar a própria demanda que ele estava E ensinando. ainda assim não tá 100% Olha, pronta. dizer que até hoje ela não está preparada, porque justamente por conta das especificidades. Então, cada Sim. aluno novo que ingressa com alguma deficiência traz uma nova informação, às vezes, para a universidade. Às vezes a universidade... Uma nova adaptação. uma nova adaptação. Uhum. Às vezes a universidade fala assim, beleza, eu tô com um aluno com deficiência auditiva, vou colocar o intérprete. Só que esse aluno com deficiência auditiva que entrou, ele não faz uso da língua de sinais, ele vai fazer uso da língua portuguesa. Aí ele vai pensar, putz, então eu não posso, não adianta eu pegar a intérprete aqui bonitinha, colocar ali na sala, que ela interpretar, porque não vai resolver o problema de comunicação Exato. ali. O que essa aluna tem de conhecimento? Ela tem, às vezes, a leitura labial, que não é comum, mas acontece mais. Mas essa aluna sabe fazer leitura labial. Eu conheci já uma pessoa que também fazia. Então, assim, aí ele vai pensar, pois, então, talvez a estratégia aqui, mais do que o intérprete, seja o professor ter uma posição ali em sala, de forma que essa aluna consiga... Não fica ver ele de costas, né? Isso, consiga visualizá-lo o tempo inteiro, ou ver os seus movimentos labiais, que esse professor mude, às vezes, o ritmo de fala dele. Sim. Porque imagina, se você for pegar, que nem você falou, no caso de uma aluna que tem um grau de deficiência que não é 100%, né? E que ela ingressa, consegue ingressar do curso superior e de repente se coloca lá um profissional de Libras para cuidar das pequenas, é como alfabetizar ela de novo. Vai ter que começar primeiro a ensinar ela tudo para depois colocar ela para fazer a faculdade, né? Isso. Então é uma energia tipo, que ela não vai ter tempo, ninguém vai ter tempo. Ela não vai ter tempo, a universidade não vai conseguir ter tempo, porque a universidade ela não enxerga essa demanda também. Até porque, do ponto de vista universitário, não faria sentido a gente ter alguém nesse processo de aprendizado, né? Não mas, até porque o correto seria o que a gente falou, né? Que vocês me falaram. E até o que o Estado hoje tenta compensar. O correto é que essa disciplina fosse da base, né? Desde a alfabetização primária, já ela vindo com essa formação. Mas né? é uma discussão que a gente vem ao longo dos anos. Que ainda não existe essa disciplina nas escolas, né? Vamos ver. A gente tem pequenas E o batalhas. e não é assim, né? Não é uma disciplina que tem que ser, vai ser aplicada, digamos assim, nas classes já pré-vestibular. Não, é ensino fundamental, começar né? ali na base. Né? Porque, assim, é uma questão muito difícil. Você inserir uma disciplina na escola, não é só falar assim, vou abrir um horário aqui para colocar essa disciplina. Vou tirar 10 minutinhos de cada disciplina aqui por dia e vou colocar essa disciplina. Só que quem é o professor dessa disciplina? Quantos professores eu vou? Né? Qual é a metodologia? Qual o material didático? Existe material didático? Qual é a matriz curricular? Porque eu preciso pensar no que ele vai aprender ali em cada etapa, como vai ser esse desenvolvimento dele de forma integral. Então, é uma discussão que demora, porque você tem muitos pontos a pensar. E aí você pode pensar assim, mas a questão do profissional que vai trabalhar ali tá tranquilo, a gente tem o UFMT que está formando professores. Só que o UFMT, apesar de estar formando professores, ela ainda forma poucos professores. Sim. E a demanda no estado... Se colocar o estado inteiro. E o negócio é que a UFMT... E a UFMT só forma alunos de Letras Libras no campus Cuiabá. Porque não tem o curso de Letras Libras no interior, nos outros campos. Sim. E a Unimate também não tem. Então, é um único lugar ofertando. Então, é uma turma que forma ali por ano, em torno, no máximo, 20 pessoas. Que vai reduzindo. É normal reduzindo, até por conta do horário do curso, demandas da vida, né? Então, você vai formar 20 pessoas por ano. Só que quantas escolas a gente não tem no estado? A gente tem, só você pegar um município. Se eu for inserir a disciplina, eu vou pensar lá no município. Quem vai ser que vai atuar lá no município? Se a gente pensar na base, tem que ser no município. Porque agora que eles estão com ensino fundamental. E Cuiabá tem mais de 150 escolas no município.
eu vou dar conta de ter profissionais nas escolas Não. em todas as escolas municipais do estado. Mas Então, aí teria que ser escolhido escola. mas tipo aí, assim, seria selecionado. aí a Ah, gente Bruna. entra em outras brigas, em Isso. outras discussões, que eu tenho que fazer agora o pai escolher onde é que a criança vai estudar. Exato. Às vezes a escola mais próxima dele vai ser uma escola aquela muito ali, distante aham. ainda. Então a gente tem outras questões muito importantes que precisam ser discutidas e que por isso leva muito tempo. A gente está com essa discussão da disciplina ser inserida na matriz curricular, já deve ter aí eu sei de um projeto que está passando no Senado de 2019. Uhum. Só que já tem discussões bem anteriores a isso. A gente tem uma discussão, acho que de 2006, 2007 já, assim, que foi logo depois que teve a legislação reconhecendo a língua brasileira de sinais como língua e o decreto que regulamentou essa lei, que foi em 2005, logo depois já começou esse começou a debate sobre tramitar. educação bilíngue, sobre ensino de línguas. E a gente não consegue avançar muito por conta desses limites. E verba também, querendo ou Sim, não. Verba. lógico. Vai ter Porque que tudo aumentar a envolve, Vai né, ter verba. que recurso. Né? envolver Isso. concurso, Nossa, novos profissionais. É. E ao mesmo tempo também eu fico imaginando o quanto deve ser desafiador para uma pessoa que é portadora desse tipo de característica de se ingressar no mercado de trabalho, mesmo ela sendo laureada, mesmo conseguiu fazer academia, conseguiu pegar o diploma, conseguiu fazer uma pós-graduação, de repente ela tem que entrar no contexto que nem você falou, que as empresas não estão adaptadas. Não. E que elas podem colocar o que querem colocar na mesa, assim, tipo, tem esse profissional que tem todas as qualificações e tem uma característica especial, e tem esse também tem as qualificações e não tem. Eu vou pegar esse aqui porque, né? Exato. Então, tipo, o cara ele fica ali reduzido, né? É porque a empresa ela ainda vai pensar assim, isso daqui vai me gerar mais custo. Porque né? é isso que a empresa pensa. Pensa. Um custo. Ou eu vou ter que contratar um profissional Aham. pensando nessa questão, porque daí eu vou ter um profissional De fixo contratar um profissional para um profissional, Pra um né? profissional, Ah. exatamente. Porque daí ele Aí pode volta ao custo. porque ele pode pensar assim, talvez se eu contratar um curso para capacitar os meus profissionais aqui da empresa para estar interagindo aqui com esse novo colaborador, não vai ser o mais interessante, porque talvez eu tenha ele vai estar em posição de reuniões que incluem pessoas de fora, de outras instituições. Então só possibilitar uma capacitação aqui dentro não vai funcionar. Uhum. Então, eu vou contratar um outro profissional. Putz, mas eu vou contratar um outro profissional e esse outro profissional ele vai me gerar um custo, sei lá, mensal de 3 mil? Não Sim. sei, mais ou menos isso aí, se a gente pensar na especialização do intérprete, né? Fixo, seria em torno de 3 mil reais ali, pelo menos. E ao mesmo tempo também, quando você pega as políticas afirmativas que tem para o mercado de trabalho hoje para a inclusão do profissional com deficiente, elas são meio generalistas, né? Então a pessoa às vezes sempre opta por acessibilidade. Eu vou contratar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física, que às vezes perdeu um membro e está se adaptando, ou é cadeirante, né? Ou tem algum tipo de uma outra característica que é mais voltada para essa questão da acessibilidade arquitetônica do que absorver uma, né? Porque às vezes a acessibilidade arquitetônica ainda pensa, não, é até bom, porque eu posso fazer algumas melhorias aqui na empresa, eu já aproveito esse momento. Já tem que reformar isso aqui já aproveito, então vou incluir essa pessoa. Mas se eu penso numa pessoa com deficiência visual, ou num surdo, numa pessoa com surdez, porque a deficiência visual também, dependendo da empresa, vai gerar um pouco mais de desconforto ali para a empresa se adaptar. Eu fui diretor de marketing de um grande grupo há uns anos atrás. Eu fiquei quase 10 anos nesse grupo trabalhando. E, sem brincadeira nenhuma, toda vez que se pensava na contratação de pessoas que têm algum tipo de característica específica, era sempre para ser telefonista e era sempre pessoa cega. Era regra assim, da empresa. Já vamos contratar. Eles já tinham até uma relação direta com uma entidade da cidade que cuidava da uma associação. E eles que encaminhavam. E era só isso. Falavam, cara, mas é só isso. Tipo, não vamos trabalhar. Tipo, não vai uma perspectiva. É só para preencher o quadro vagas com deficiência. E assim, só um trabalho que você vê que é um trabalho que é de primário. Não tem perspectiva de crescimento para essa pessoa. Exato. E às vezes a pessoa ela é formada. Os nossos conhecidos que têm deficiência auditiva, a maioria trabalha no setor de carga e descarga. Sim. Porque é um setor que não tem muita interação. Ou estoque. E estoque também. Porque você vai pegar essa caixa e tirar daqui para ali. Que é uma coisa que as pessoas que eles conseguem ali apresentar a informação sem muita conhecimento de como dar língua de sinais. E vai funcionar. Ou aquelas profissões que também, que a gente falou, que ao longo do decorrer da vida causam, né, perda de auditiva, mas já coloca o pessoal lá naquela profissão. Exato. Isso, que ele já sabe que não vai ter problema. Assim. Exato.
Mas a gente tem poucas pessoas que conseguem fugir desse padrão, né? A gente tem uma conhecida que trabalha num banco. Sim. Então, assim, é uma das poucas que fugiu desse padrão. Conheço uma outra também. Daí a que ela pergunta é, o banco é banco público ou banco privado? É privado. Isso é importante também. É privado, é um banco privado. E o banco, ele tem todo um cuidado de fazer a inclusão dela, de dar ferramentas para ela, para que ela consiga participar de reuniões. E ela subir de cargo. Inclusive, E ela subir de já cargo. fui intérprete dela para Legal. ela fazer uma espécie de curso, que aí ela vai subindo lá. Nem Mas vou lembrar agora o nome, mas assim... Mas eles deram todo o suporte para ela poder fazer. Né? São pouquíssimos lugares que pensam isso. Mas é claro também que no caso dessa pessoa, ela também é extremamente esforçada e aí ela aperfeiçoou o português dela. Porque as pessoas com deficiência auditiva, eles têm uma certa dificuldade com a língua portuguesa porque são estruturas muito diferentes. Então eles têm um pouco de dificuldade de entender essa nova estrutura, porque é completamente diferente, né? Então, alguns têm muita dificuldade. E ela não, ela tinha essa dificuldade, ela foi atrás, melhorou essa questão, e aí ela conseguiu ali se inserir nesse banco e ter o espaço dela e ser reconhecida, porque ela mostrou também assim, olha, eu tô me esforçando aqui com isso, agora vocês façam a parte de vocês. O banco fez a parte deles e ela correspondeu. Ela falou assim, não, beleza, vocês agora vamos junto aqui. Legal. Mas foi essa parceria mesmo, o que não é comum. Sim. Inclusive, né, se o pessoal do marketing desse banco for inteligente, ia aproveitar e se transformar num case, né, pra rede, né, pra mostrar, olha o que a gente consegue. Porque isso quer não. Hoje a gente pensa muito sobre essa questão, né, no marketing social, isso é extremamente... Eles queriam levar outros surdos pra lá, mas é isso que também a minha colega falou. É o esforço. Sim. Eles querem, mas você também tem que querer. E que tem toda uma questão ali de mostrar, né, o que você pode oferecer, e aí eles deram as ferramentas e o que você precisa. No caso dessa colega, ela falou, olha, eu preciso de pelo menos um equipamento ali que durante as reuniões que está sendo oralizado, eu consiga ver ao mesmo tempo ali a transcrição das falas para que eu consiga trazer o meu posicionamento. No curso, eu preciso de um intérprete, porque essa ferramenta não vai ser tão eficaz para curso. Então, aí, nesse momento, eu vou precisar do intérprete. E aí, o banco, ele foi fazendo essas parcerias. E, ao mesmo tempo, também tem que existir, né, essa questão dessas políticas de comportamento também, de saber, né, como se posicionar com essa pessoa, né? Para justamente não anular ela, não invisibilizar ela no discurso, né? Né? Porque tem muita coisa que, por exemplo, nós mesmos, que por mais que nós tenhamos uma atenção, por mais que nós pensamos assim nessa questão inclusiva, mas, por exemplo, uma coisa bem simples que eu passei uns tempos atrás, tem alguns tipos de distúrbios neurotípicos, se você bater palma perto da pessoa, para ela é horrível. Então, tipo, pra gente que é uma coisa comum, chegar num show, alguma coisa, fazer uma palestra, mas, tipo, pra aquela pessoa é extremamente... Ela faz ela perder toda a linha de concentração de raciocínio, sabe? Então, tipo, é uma coisa, sabe? Então, assim, eu acredito também tem que ter esse treinamento, né? Esse condicionamento por parte dos profissionais que estão trabalhando com ela. Porque, né? Imagina, tipo, numa reunião onde todo mundo quer... Às vezes, uma reunião de trabalho onde todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer se colocar ali com um poder de decisão, e de repente tem uma pessoa que ela não se comunica da mesma forma que nós, pode ser que o cara fale, tente ali não deixar ela falar, tente anular a opinião dela, né? A barreira atitudinal, ela é uma barreira que eu acho que, assim, de tudo que a gente vê, eu acho que ela é principal no processo de falha da acessibilidade, da inclusão das pessoas. Porque eu posso não ter um espaço físico adequado, eu posso não ter ali um profissional que vá comunicar de forma eficaz, mas se eu me proponho a tentar ouvir aquela pessoa, a dar o espaço para ela se posicionar, a gente consegue resolver muita coisa. A gente consegue, de fato, incluir. Porque aí, aos poucos, a gente vai resolvendo essas outras etapas, né? Então, se eu, pelo menos, enxergo, falo, eu tô te vendo. Eu sei que você tem muito a contribuir e eu quero te ouvir. Não, e te dou espaço de fala, né? Então, eu vou te dar esse espaço, porque eu quero que você, de fato, contribua. Então, esse posicionamento de olhar o outro e falar assim, não, eu tô te vendo, é o principal, né? E aí, claro, tentar entender essas particularidades, saber
no caso, né? Ah, você é uma surda, uma pessoa com surdez, que faz leitura labial, você não faz leitura labial, como que você se comunica prioritariamente, qual que é a melhor forma para comunicar com você. Tendo essas trocas, a gente consegue resolver muita coisa, né? Eu acho que o principal é essa parte da atitude. Sim. Se colocar ali naquele espaço, trazer a pessoa com deficiência, mas não só porque eu preciso ter uma pessoa ali para cobrir Sim. uma cota, um percentual, para conseguir um desconto. Não, é colocar ela ali e falar assim: você faz parte dessa equipe de Exato. verdade. Então, como uma pessoa Exato. parte dessa equipe, você vai contribuir, a gente vai te ouvir. Exato. Mas você mostra pra gente como a gente pode te ouvir. De que Qual maneira é? você pode ser mais, né, assertiva, Isso. né? Qual é o espaço que você domina mais dentro do que a gente tem aqui? O que você consegue contribuir Até porque, mais? né, dentro da lógica de falando de mercado, né, as empresas têm que aproveitar o capital produtivo, né? E cada um de nós temos um, né, que é nato. Então, tipo, se a empresa em um determinado momento ela não cumpre ela não consegue suprir essa demanda, ela está deixando de, a grosso modo, ganhar dinheiro, porque ela não está tirando o máximo que ela pode tirar de você para contribuir ali, né? Então acho que é muito específico dessa área. E a questão, por exemplo, do curso da universidade, tipo, vocês tiveram, por exemplo, alunos que eram já surdos desde o nascimento, como que era essa Tivemos questão colegas. dentro do curso? Não da nossa turma, né? A gente teve contato com outras turmas. Porque eu acredito que também, por exemplo, não pode a metodologia das disciplinas não pode ser tipo, simplesmente para uma pessoa que é normal para emular uma pessoa que tem um distúrbio. Não. Mas a gente também teve professores com surdez na faculdade, né? Mas assim, na nossa turma em específico a gente não tinha colegas surdos. Mas assim, algumas disciplinas a gente fez com alguns colegas que já nasceram com surdez. Outros que perderam a audição, alguns que tinham resquício auditivo, outros que não tinham resquício auditivo nenhum. A gente teve contato com várias assim, especificidades. Você falou que você já tinha um contato antes com a língua. Você também? Sim, não. Você começou. Qual é a diferença para vocês duas? Como foi para você e para você? Ixi, pra mim, eu falo que eu sempre gostei muito de conversar. E aí eu frequentava uma igreja que tinha um grupo, eu sou católica, e nessa igreja tinha um grupo, 3 intérpretes, né, que faziam a interpretação da missa. E eu achava divertidíssimo ver a interação da galera, assim, eles conversavam muito antes da missa e depois da missa, e às vezes tinha aqueles momentos, assim, de altas risadas. Aí eu falava, não, gente, a fofoca ali tá muito boa, também quero participar dessa conversa. Ela queria saber o que estava acontecendo. Aí eu me interessei ali e fui atrás, fui procurar algum curso. Isso eu tinha 15 para 16 anos, assim, foi um interesse que surgiu dessa curiosidade de entender como um movimento, né, eu fazer, sei lá, assim, gerava uma resposta tão intensa do outro, né? O que isso significava? Qual era o significado daquilo? Então, esse desejo de saber essas coisinhas assim me instigou a ir atrás de aprender. No meu caso foi diferente. No meu caso, minha mãe é também da área da educação, e aí ela teve 2 pais surdos. E aí ela precisou, né, começar o curso, e eu ia pro curso com ela à noite. E aí eu adorava ficar conversando com ela no ônibus. Tipo, né, treinando. Praticando ali, fazendo a datilologia, e sem ninguém do ônibus entender o que a gente tá falando. E foi assim, aí depois surgiu o processo seletivo, né, que na época que a gente entrou na nossa graduação não era pela ENEM ainda. Era uma prova específica. Passei, entrei, gostei, não saí mais. É isso. Então vai até agora. Não pretendo mudar. Qual que era a diferença dessa prova específica, né, nesse processo de inclusão inicial do curso? Era uma prova normal, assim, de português, matemática e uma redaçãozinha. É porque eram menos questões. Isso. Eram bem menos questões, né? Acho Porque o 40, Enem, né? com aquele monte de pergunta do Enem, eles pensaram assim, não é muito interessante justamente porque o objetivo do curso também, inicialmente, parte das vagas, parte das vagas era destinada para os alunos, para as pessoas com surdez. Então, o Enem, ele não seria, de fato, um avaliador adequado ali pelo foco dele na língua portuguesa. Então, eles pensaram assim, vamos fazer uma prova um pouco menor, ainda assim, cobrando a língua portuguesa, cobrando matemática, mas com menos questões. O texto também, a redação. Cobrando uma redação também, mas com menos questões, de forma a permitir uma avaliação mais justa entre aqueles alunos, aqueles candidatos que são ouvintes, que somos nós, que não temos deficiência auditiva, e que têm a deficiência auditiva. Então, a prova era igual para todo mundo, só que
quantidade menor. Por isso que era um processo separado. E também a questão da avaliação da escrita, né? Isso. Também outros critérios, pensando para pessoa surda. Porque o português deles é totalmente diferente do nosso. Então, quem ia corrigir a prova ia ter uma visão do que ele está escrevendo e não a forma que ele está escrevendo. Se está com pontuação, se está coerente. Não, a essência. O conteúdo, né? A informação que ele inseriu ali e não a estrutura gramatical da escrita. Porque, por exemplo, eu fico imaginando isso, né? Porque quando a gente oraliza, né, a questão da morfologia da palavra, né, da sintaxe, a gente tem muito essa questão, por exemplo, das pausas, da respiração, do ponto, né? Então, tipo, são coisas que quando você vai para a parte da cinética, né, do movimento, você não precisa parar para respirar, né? Você tem marcações. Tem também? Tem marcações. Só que não como na língua portuguesa, ponto, vírgula, não, mas o corpo ele mostra que houve uma pausa, que houve uma finalização daquilo e vai começar um outro. E aí o problema no processo da redação é que justamente ele vai levar em consideração essas pausas da sinalização e não da escrita. Então, muitas vezes, para quem não tem contato com a pessoa com surdez, não conhece essas particularidades da escrita, a pessoa com surdez, ele vai falar assim, nossa, mas esse texto tá todo errado, essa pontuação tá toda fora de lugar. Mas quem conhece, quem sabe língua de sinais, quem conhece o português... a questão, por exemplo, sei lá, da tese, do TCC com a questão da ABNT. Como é que é isso, né? Porque a ABNT tem toda uma regra que é baseada no lexo da língua portuguesa, né? Do falar. Então, os nossos professores, eles sentam com cada um dos alunos, auxiliam nessa correção da estrutura, para ficar algo mais coerente, porque aquele documento fica na instituição, né? É uma prova. Então, os professores que trabalham com os alunos com surdez, eles têm toda uma metodologia já adaptada ou pensada para esses alunos também. Então, ele vai propor ali momentos de interação individual, para ele poder ter essa atenção individual com o aluno, para explicar essas particularidades. Ele vai trazer muitos elementos visuais para a sala de aula. Então, eu quero mostrar a questão de margem, por exemplo. Eu não vou só chegar e falar assim, então, na margem no ABNT é 1,5 ou entre linhas. Tá, mas o que é esse 1,5? Nem a gente sabe o que é 1,5. Tipo isso. Nem eu ia falar assim, isso aqui tem 1,5, tem 2. Não sei. Tem que estar olhando a BNT pra ficar formatando lá. Mas no computador, como a gente faz tudo digitado, no computador ainda bem tem que hoje a já tem ferramenta IA, visual. né, também. Por favor, bote na morma, ele já... Ela já ajuda. Apesar que às vezes ela dá umas erradinhas assim, mas ajuda. E a gente vai entrar depois nesse assunto também da IA, que eu acho que você já deve estar com algum tipo de conhecimento de como que ela pode estar auxiliando também nesse processo, né? Hoje. Ela dá alguns suportes, mas os professores, tipo, né, focando nos professores, eles têm essas estratégias visuais também para trazer alguns elementos para ficar mais claro para os alunos, né? Então, vai muito do profissional também, aí vem a questão da atitude, em que a gente tem o profissional que precisa querer também fazer sua aula mais inclusiva, trazer mais imagens, trazer alguns... É claro que nem tudo é possível a gente transpor para uma imagem, é muito difícil você transpor tudo para imagem. Mas tem aquilo que é possível, coisa que é extremamente teórica, às vezes é difícil. Mas aquilo que é possível trazer para a imagem, para o visual, para que o aluno ele olhe e fale, entendi a diferença. O que é um texto justificado, o que é um texto alinhado à direita. Você vai apresentar dois textos ali justamente com essas marcações. Ele vai olhar e falar assim, entendi. Entendeu. Quando ele for fazer o texto dele, que ele estiver fazendo o relatório dele, ali, do estágio e tal, ele vai lembrar dessa informação e ele vai olhar e falar assim, não está justificado. É interessante você falar isso, porque quando eu estava no segundo grau, a gente, do segundo para o terceiro, teve um aluno que ele tinha déficit. Ele não era totalmente, mas ele tinha um déficit muito alto. Assim. Eu lembro que ele tinha que usar o aparelhinho, tudo, né? E eu lembro que a gente ia na casa dele, ele era viciado em HQ. Ele tinha graphic novel, assim, de tudo que era imaginar, assim, versão luxo, assim, sabe? De todo tipo, DC, Marvel, mangá, sabe? Tudo assim, Vértigo, assim, ele tinha os volumes, assim, e ele adorava. Fã demais. Eu acho que via muito disso mesmo, porque é uma união da imagem com a palavra, né? Então, tipo, pra ele, sabe? Eu ficava olhando, cara, mas ele falava, cara, é a minha mídia preferida. É mais do que cinema, mas eu gosto disso aqui. Porque por mais que ele não entenda o português ali, ou aquela escrita, né? A sequência imagética ali, ela vai trazer as informações, ela vai cobrir aquelas lacunas que ficarem da falta de compreensão, né? Então, a imagem, a gente fala que a imagem é o principal pra gente trabalhar com o aluno.
E quando a gente fala isso, tem muitos professores que falam assim, mas, poxa, eu vou ter que ficar trazendo imagem pra tudo na sala por conta de um Não, aluno não é pra surdo. tudo. Amor, o que Uhum. tem de aluno que, em teoria, não tem nenhum déficit, nenhuma deficiência, que se beneficia de uma aula com Ah, com imagem, não certeza, tá né? escrito. Nossa, Sim. Eu sou sim, totalmente visual, eu adoro imagem e eu tenho muito mais facilidade de memorização, sim. porque eu tenho essa dificuldade de gravar, de memorizar. Quando você traz imagem pra mim, nossa, clareia muito mais a minha mente. E É. eu consigo recordar, rever aquela informação muito mais Não, prático. até se você pega uma pessoa com TDAH, ela tem muita dificuldade de assimilar só a questão Da escrita. desse modelo cartesiano de Aham. quadro negro e. Sim. Né? Então, às vezes, alguns professores eles não enxergam o benefício dele mudar a aula dele Uhum. também, trazer um alimento ali. Porque Eu você não tenho vai essa trabalhar experiência só na sala. imagem. Você tem, né? Você não vai trabalhar só imagem ou só escrita, você vai trabalhar tudo ao Uhum. mesmo. Tudo que você Sim. puder agrupar ali, melhor, Né? né? Então, qual que é a sua experiência, amiga? A minha experiência foi na escola mesmo. A professora trouxe uma charge e aí perguntou para os alunos e assim, houve uma discussão muito boa porque cada um trouxe uma visão daquela charge, porque a charge é isso, né? É. Pode abrir a várias interpretações. E ficou tão claro. E às vezes a pessoa pensa assim, não, tá texto. Gente, também chega a ser cansativo só trabalhar texto. Sim. Até pra gente que é professor, ficar falando o tempo todo. A Uhum. gente gosta dessa dinâmica de sala de aula. Eu particularmente gosto. Não, eu gosto Quando da eu tô na interação, sala. mas aí é que tá, né? A gente precisa propiciar que o aluno também queira interagir com a gente. Exato. Então, tem que essas trazer ferramentas estratégias. ali. Não, e só um adendo, esse meu amigo da escola, ele virou depois, ele se formou em programação. Hoje ele trabalha para um site que é ligado ao Grupo Globo. Ele mora lá em São Paulo. E ele faz toda a parte de Python do site, que é uma linguagem, né? Aham. Aham. E ele mexe só com isso, e, sabe? Vivendo, sabe? Mas Uma e área até que ele hoje, seguiu. e até hoje você tipo manda fotos quando vai naquelas Comic Con Experience, sim. esse evento, tá lá, né? Sempre E tá em com todas. ilustrador, com Aham. quadrinho, sempre até os colecionadores. Sim. Mas É, é- muito fácil, né? Foi uma área que ele mas acabou seguindo de algum modo, né? É porque a linguagem Python, ela tem, a linguagem de programação, Sim. ela tem, ela é regra, né? Assim, Sim, é que nem depois que matemática, né? você entendeu a regra de como funciona Uhum. ela, você vai. Você vai. É uma delícia. Sim. E voltando a essa questão hoje do mercado, né? Vocês estão atuando hoje, quais foram as experiências que vocês tiveram? Como foi o primeiro contato quando vocês montaram a empresa e falaram, vamos atender nosso primeiro cliente? Como é que foi isso? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm hoje quando chega uma empresa que quer contratar o serviço de vocês, mas não entende de fato toda a questão da dinâmica de como isso é inserido dentro do mercado? Como que é? Olha, quem é o Já nosso teve cliente? empresa que falou assim, pera aí, opa, o buraco é muito mais embaixo do que eu pensava. Olha, o nosso primeiro cliente, depois que a gente legalizou a empresa, formalizou bonitinho, eu não faço ideia de qual foi. Eu também Porque a não. gente pegou uma galera que já estava trabalhando com a gente, né? Sim. Então eu não sei quem foi o Eu primeiro. também não sei. Mas o maior desafio que a gente tem é a conscientização das empresas, para eles entenderem o que o intérprete faz. Porque muitas vezes a galera contrata a gente, coloca a gente lá escondido. Sim. Tipo, ai, você não vai Atrás- como. Lá no É, escuro. Atrás do teleprompter, né? Tipo isso, a gente não tem. Às vezes o espaço Não tem um é tão espaço. pequenininho que pra gente sinalizar, a gente sinaliza assim. E Imagino. um outro ponto também que a gente sofre muito é revezamento. Tipo, por exemplo. Porque tem que parar pra tomar água e ir no banheiro. Não é nem só isso. É que o desgaste mental mesmo. Físico e mental Uhum. que a gente tem ali, de ficar em pé, sinalizando. É um processo cognitivo que é muito cansativo. Porque a gente tá o tempo todo assim, recebendo uma informação numa língua e tendo que passar pra Passar outra. pra outra. Então, isso E aqui aí, é um às trabalho. vezes eles querem contratar a gente pro dia inteiro. E aí quando a gente fala, tem que ser em dupla. No mínimo. Nossa! Não, e imagina quando é tipo seminário, evento, que são vários dias, só vocês duas o tempo todo. Não dá, é inumano. cansativo, é desumano. É totalmente desumano. Aí a gente tem muitos trabalhos de conscientização de tentar explicar, olha, o que é o trabalho da interpretação? É passar de uma língua para outra. Muitas vezes a gente faz analogias com outras línguas. Fala assim, se você vai contratar um tradutor para a língua inglesa, você vai ficar com a mesma pessoa 24 horas por dia? Não vai. Sem parar? Ele precisa de cérebro pausa. frita. Ele vai chegar um momento que ele vai começar a trocar todas as informações. A gente também faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Então a gente sempre fala, olha, trabalhos de até 1 hora, a gente até faz sozinha. Porque até 1 hora, o nosso corpo, a nossa mente, ela tá tranquila, ela consegue. Passou de 1 hora, não aceitamos o trabalho. Pode ou contrata 2 pessoas, ou a gente passa o trabalho. Porque o trabalho, ele não vai ficar adequado.
Ah, com certeza. Ele vai prejudicar, a gente vai começar a ter falhas, assim, muito grosseiras na sinalização. Então, o maior problema que a gente tem é conscientização e aí tentar explicar para as pessoas. Algumas empresas, quando a gente começa a explicar, fala assim, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E tem muita gente que fala assim, nossa, mas vocês cobram por hora, mas você não fica a hora inteira ali em pé, sinalizando. Mas Só a gente tá sentada, mas a gente sempre tá dando suporte pra quem tá lá interpretando. O nosso descanso Não é um descanso descanso. mais físico do que mental, porque a gente Uhum. senta ali para descansar o corpo, mas quem tá ali na frente, se precisar de algum suporte, a gente tá aqui para apoiar. Então, de repente, é um tema de tecnologia que não é muito do nosso domínio. Tem sinalizações que a gente não. A pessoa foi para um caminho que a gente não pensou que ela iria. Entendi. Aí a gente tá aqui, quem tá sentado aqui embaixo, tá dando todo um Vamos suporte. dizer, uma a gente sinalização. falou aquele exemplo lá da programação. Imagina o cara explicando lá, não, porque na linguagem C, você não sei o que, no mainframe. Ai, você né? fica- O que é mainframe, É, cara? você- Eu nunca trabalhei Peraí, com amiga. isso. Por hora faz a datilologia, mas peraí que eu vou pesquisar. E a gente tá o aqui, que ó, que no significa. celular, pesquisando, O vendo se tem tempo algum todo. sinal, qual é o conceito, porque às vezes não Uhum. tem sinal, porque é algo muito novo. Não, mas o que significa O que que isso? significa pra gente E é dar um- o conceito? É engraçado que a pessoa às vezes fica olhando pra gente assim, porque a pessoa tá lá em cima sinalizando, e ela tá de olho em quem tá sentado aqui, porque quem tá sentado aqui às vezes tá explicando o conceito pra ela rapidamente, pra no próximo momento que surgir de novo aquela palavra, A gente conseguir passar ela informação. passar a informação. Sim. E eu já vi, por exemplo, eventos que às vezes as pessoas, a organização, e daí é um problema da organização, claro. Ela não respeita nem o delay pro intérprete. Tipo, acabou o cara de Não. falar, já quer encerrar tudo, o cara ainda tá ali terminando de. E- Sim, porque o processo ele é diferente. É, tipo- Principalmente quando desligam a câmera. Tipo, puf. Nossa, eu nem dei tchau, gente. Então a gente vai Mas passar um esse filme aqui, um vídeo aqui agora de 2 minutinhos, puf, apagou a luz. A gente tava explicando que ia Quer passar usar um vídeo. Às vezes nem tinha Aham. chegado no vídeo Não, ainda. nem tinha chega no vídeo. Sabe? É, Assim, porque assim, acontece com muita frequência. ou a gente vai isso. passar, esse vídeo não tem comunicação, não tem fala, mas ele tem uma música de fundo. Ou não tem nada. Pelo menos explicar o que vai acontecer ali no vídeo, às vezes a gente precisa trazer essa informação. Pra ele entender o que tá O pessoal acontecendo. simplesmente desliga a luz, Sim. assim. Aí a gente para assim, tá, obrigada. Mas essa questão do local a gente sofre bastante. A gente chega assim, onde que a gente vai? Não, o local assim, é o mais comum, É o o problema mais é o comum. do lugar. Porque aí eles querem colocar a gente mais no cantinho, eles não querem. Porque daí entra aquele negócio que a gente falou de novo, que é pra cumprir cota, não é pra ser eficaz. Isso. Né? É pra colocar lá no material de divulgação que vai Que ter. teve intérprete. Aí Isso. tira uma foto do intérprete lá em pé, É. num ângulo que parece Mas que de ele tá fato próximo. não tá cumprindo a Não, eficácia. que mas deve a gente estar. tem, às vezes, a grata surpresa de encontrar alguns profissionais, algumas empresas que quando a gente chega no lugar do evento, ele fala assim, o que você precisa? Ou eu pensei nisso aqui, tá adequado? Ou você Uhum. precisa de um Mudar. pouquinho mais de espaço? Precisa mudar alguma coisa? Você precisa de algum Que a outro gente- uhum. suporte É, aqui? eu fui ano passado no evento que além do colocaram, eram 2 palcos, aí no meio do palco ficava o intérprete, num mini palco assim, só que era só uma luz própria tudo. E além disso, ele tinha um telão próprio dele Só pro intérprete. só pra ele. Então as pessoas estavam Mas normal é e ele tinha muito lá um que raro era isso só dele, acontecer. passando ele o tempo todo ali. É bem É difícil muito a gente difícil isso acontecer. Mas às vezes a gente Geralmente consegue. é no improviso mesmo. É, A gente mas vai- a gente tem alguns eventos que até pensam, alguns. Um problema que a gente tem muito grande é com retorno sonoro. Às vezes eles colocam a gente num lugar que o retorno O do som não som favorece, né? não favorece nada. Aí às vezes a gente até Seja só explica. na- Fala assim, olha, se você tiver como mexer um pouquinho ali no som, porque eu não consigo escutar, se eu não escuto, eu não consigo interpretar, alguns ficam assim. Tipo, já começou a petição de coisa. Uhum. Mas é pra fazer o nosso trabalho. Pra entregar Alguns, algo de qualidade. Tem né? alguns Que- eventos que são mais de um dia, às vezes o pessoal, quando a gente dá esse feedback, diz, não ficou legal o som, a gente não conseguiu ouvir, porque tava muito alto, porque o retorno mesmo Ou me tava dá um contrário a ponto, gente. né? Sim. Aí no outro dia, às vezes eles conseguem arrumar, Exato. ou eles falam assim, olha, a gente não conseguiu arrumar perfeito, mas vamos fazer um teste, ver se Uhum. tá bom assim. Se não tiver bom no meio do caminho, você pode ir lá avisar a gente, que a gente tenta ir ajustando, mas são poucos que fazem isso. Sim. Não, e assim, tem essa questão que às vezes também, que nem você falou. Esse é o lado de vocês profissionais, mas tem um lado, por exemplo, tem eventos, palestra, seminário, que pega a pessoa que tem essa característica e bota às vezes ela lá no fundo também, que não vai adiantar de nada. Não Tipo, faz sentido. sabe, não tem ali aquela vaga Não. reservada pra, sabe? Não tem. Bota em qualquer lugar e a pessoa lá que... Mas é isso, é só pra cumprir tabela, né? Porque alguns pensam assim, mas a gente não quer que a pessoa fique restrita àquele lugar pra ela sentar. Então, se você não quer que ela fique restrita àquele lugar pra ela sentar, você tem que pensar em uma outra estratégia que ela vai conseguir ter essa informação, porque não adianta nada eu estar aqui na frente, nesse cantinho aqui, sinalizando, se a pessoa vai estar lá no Andando pro fundo. lado, Então, né? ou você propõe um telão, ou você A propõe... do telão é uma
ótima ideia. O telão é o melhor sempre, Sim. porque ele consegue pegar em qualquer lugar. Mas aí você vai ter que pensar em estratégia. Você que está montando o evento vai ter que pensar numa estratégia, então, para que a pessoa tenha essa liberdade de sentar onde ela quiser, mas ela também tenha acesso à informação. Porque se colocar a gente lá para fazer o trabalho, a gente vai fazer. Mas a gente nunca vai garantir que esse trabalho vai estar 100%, que a pessoa vai atingir o objetivo da compreensão toda dela, porque a gente não tem como ficar assim, fulaninho, você contratou a gente, ó, aqui não tá legal. Até porque a pessoa não gosta que a gente fica falando muito, né? Até porque não é realmente legal. É chato também pra gente a ficar gente toda faz- hora ficar cobrando alguma coisa. A gente não é fala legal. o que a gente vai precisar. Eu vou precisar de um lugar, nesse lugar precisa ter uma iluminação. Eu preciso ter uma cadeira ali próxima a mim, que é onde a minha parceira vai ficar sentada, pra gente poder fazer as trocas de maneira mais suave e interferir minimamente no evento, por conta da movimentação nossa, pra ela me dar o suporte que eu preciso. Eu vou precisar de um fundo neutro, porque eu preciso pra pessoa me ver, porque ela vai, na hora que ela chegar, ela já vai enxergar, Saber bom, que eu ali tô tá a ali. intérprete. A gente fala fundo neutro, mas geralmente é um do chroma key que o pessoal coloca, que é o melhor ainda. E se possível, joga a gente pelo menos numa parte do telão, né? É isso que a gente vai precisar para garantir que o teu evento vai ter acessibilidade, o mínimo da acessibilidade possível. Aí se você vai seguir, se você não vai seguir, aí já é com a pessoa. Aí é a questão do evento mesmo. Aí vem a questão da atitude. Se E eles querem essa ou questão, não. por exemplo, hoje do banco de dados, como você falou, quando vem um termo muito específico que vocês não conhecem ou não assimilam, onde hoje vocês buscam isso no YouTube? Como é que funciona? Existe um site? A gente, às vezes, busca um suporte lá no nosso grupo, né? Existe um grupo de A trabalho. gente tem grupo de WhatsApp com os intérpretes do estado, mas a gente também tem um grupo nacional de intérpretes, que é justamente para a gente poder também fazer essa troca, esse compartilhar de informações. A gente busca sites, a gente tem um dicionário online, que é o Acessa Brasil. Isso, Acessa Brasil, ele é do Ministério. Daí é um site que eu acredito que deve ser audiovisual, porque tem palavras que nem você falou, tem lá um tem movimento vídeo, específico. Lá né? tem Ele traz, apesar contexto, que ele traz, ele traz as informações, mas a única coisa que está em formato de vídeo é o sinal. É o sinal, exato. A explicação não tem. E aliás, vamos lá, aí é uma pergunta interessante, que é o seguinte: existem as duas formas de escrever uma palavra. Existe o sinal e existe a parte com as letras lá, né, que você faz. Que eu vejo que isso eu já peguei vários mensagens que tem uns desenhos de mão, assim, né? Sim. Quando se aplica um e quando se aplica o outro na linguagem? A gente faz isso quando a gente quer marcar um sinal. Tipo, ou, por exemplo, quando a gente vai apresentar um sinal novo, a gente faz a datilologia, aquelas letrinhas. Sim, lá datilologia que você vê, chama. é datilologia. A gente faz a datilologia e mostra o sinal. Aí, a partir daquele momento, a gente já não vai mais utilizar a datilologia e sim o sinal que a gente já apresentou. Exceto se realmente não houver sinal. Aí vai na explicação. Quando não tem sinal, a gente vai utilizar a datilologia. Aí a gente faz num primeiro momento a apresentação da palavra na forma de datilologia. Apresenta o conceito. E depois, quando aquela palavra retorna na comunicação ali, precisa ser apresentada ali, a gente vai só fazendo a datilologia. Mas o conceito já foi apresentado antes. A ideia é sempre essa. Conceito, apresentou a palavra, apresentou o conceito. Porque daí ele entende o que a gente está falando, o que é aquela palavra. Já sabe, já assimila ali na cabeça dele. Isso, e aí a gente segue. E eu imagino assim, quando é um conteúdo preparado, por exemplo, que é uma narração off, ou né, algum texto que já vem em vídeo, enfim, é uma coisa muito simples. Né, e até para você explicar na hora lá, tipo, você fazer, pode parar tudo, pausa, a palavra é essa, continua. Sim. Agora, quando é ao vivo, deve ser uma coisa muito louca, porque é tudo na hora, assim. No ao vivo, a gente tem algumas estratégias para tentar minimizar esses problemas. O que a gente faz? Dependendo do evento, se a gente tem acesso a quem são as pessoas que vai falar, a gente geralmente faz uma pesquisa, a gente busca quem é esse profissional, qual que é a área que ele atua, qual é mais direcionamento específico do trabalho dele. Então, eu gosto muito do exemplo de tecnologia, porque é o que mais o pessoal está fazendo evento ultimamente. Então, mas tecnologia é muito ampla. É tecnologia por quê? Tecnologia para agronegócio, é tecnologia educacional. Qual é a tecnologia? Então, a gente vai pesquisar aquela pessoa, ver o que ela fala. Ela fala de tecnologia voltada para a educação. Ok, se a tecnologia é voltada para a educação, muito provavelmente ela vai falar de ferramentas digitais, ela vai trazer plataformas para professores, que auxiliam professores. Aí a gente vai pesquisar da nossa cabeça, que a gente fala, bom, é provável que ele vai falar dessas coisas. A gente pesquisa ali, mais ou menos, sinalizações daquele conteúdo. Pega as tags ali, principais. E aí a gente pesquisa ali. Às vezes, dá ruim,
porque às vezes a pessoa vai para um caminho que a gente não imaginou que ela iria. Mas a gente tentou. Mas a gente tem essa estratégia para tentar. Uhum. Sempre que possível, a gente sempre pede que, se vai ser uma palestra, que vai ter um recurso visual, um uso de slide, um Canva, o que for ali de recurso de apresentação, que compartilhe conosco. E daí você já prepara o conteúdo. Isso. Né? Não quero compartilhar o material específico. Faz um texto. Você pode montar um texto com as informações. Até porque, assim, quando você vai para um workshop, um workshop que seja, essas pessoas que vão ser, né, os palestrantes, os profissionais mediadores, eles já têm tudo pronto, já é roteiro. Eles não vão falar, né, chegar lá e do nada. Coisa, nossa, diferentão. Ele sabe o que ele vai falar. Então a gente sempre pede assim, se não puder mandar a apresentação específica, manda o seu roteiro. Manda o roteiro. Se tiver um texto, porque algumas pessoas gostam de fazer mesmo o texto bem escritinho para ele saber o que ele vai falar, passo a passo. Manda pra gente, compartilha conosco, que a gente vai estar estudando com base naquilo. Porque na interpretação é estudo o tempo todo. Imagino. Entendeu? E o feedback por parte desse pessoal é legal? Assim, muito cuidado, que agora você pode falar mal das pessoas sem saber. Não, sempre foram boas. Tanto que sempre a gente volta a fazer trabalho. A gente nunca teve nenhum problema ainda, não. Que bom. Com certeza. A gente tenta ao máximo. Até porque tem esse lance, né? Que a realidade não vai mudar. Não. Né? Hoje em dia, cada vez mais a característica desse tipo de abordagem inclusiva, né? Isso. Então a gente faz o máximo, a gente dá o nosso melhor sempre em todo o trabalho. É claro que um trabalho ou outro a gente vai ter mais dificuldade, a gente vai ter mais desafios, né? Acho que, por exemplo, quando a gente participou da Batalha de Rimas, assim, foi uma coisa... Foi novo. Super novo pra gente. As iniciantes nisso aqui no Mato Grosso. A galera. Mas vocês conseguiram pegar, por exemplo, material de referência disso antes? A gente deu uma pesquisadinha com quem ia estar participando, né? Porque a gente entrou no Instagram da batalha, vimos quem eram os raps que iam apresentar. Pesquisamos alguns vídeos para entender mais ou menos até eles ritmo. Eles postam materiais, né? Pra gente pegar muito o ritmo deles de fala, pra gente tentar ali acelerar. Eu sou um pouquinho acelerada já de natureza, mas pra gente tentar ver se a gente conseguiria fazer ali dentro daquele tempo com o mínimo de delay possível ali no final. Para tentar entender também mais ou menos quais são as temáticas que o pessoal gosta de falar. Mas como Batalha de Rimas no improviso, o aqui e o agora, é muito desafiador pra gente. Sim. Mas a gente consegue fazer esse preparo anterior de pelo menos chegar lá com a cabeça já mais focada naquele tipo de trabalho. Lá naquele momento a gente também tem que ter muita jogada de corpo. Porque tem que mostrar o que tá. Né? Tem isso também. A gente tem que ter essa jogada, essa expressão corporal para mostrar que tá tendo ali realmente uma batalha. E a questão do formato, da metodologia de apresentação, vocês conseguiram pegar alguma referência fora de como em outro lugar era feito? Ou foi uma coisa que vocês criaram? Vamos fazer desse modelo como se fosse uma batalha real? Na verdade, a gente já viu alguns materiais, né? E a gente viu materiais em que era uma única pessoa sinalizando por vez, pensando naquela questão do tempinho de descanso para cada um. E materiais em que tinham dois intérpretes ao mesmo tempo. E aí, a gente olhando o material, e nós assim, olhando e falando assim, cara, um por vez não vai ficar legal. Porque a batalha é justamente esse jogo do um com o outro ali, de uma resposta e tal. E aí ficava ficando do corpo, sabe? Tipo, porque assim, quando a gente tá sinalizando, quando a gente vai fazer um diálogo, só que eu tô sozinha, a gente faz um movimento do corpo. Sim. Eu sou um personagem, virei pro outro lado, sou outro personagem. Só que na batalha de rima é muito rápido. Então, naquele momento que você tá interpretando, você vai esquecer de virar o corpo. E aí, quem tá assistindo não vai saber quem é que tá falando. Que momento eu sou aquele, que momento eu sou este outro. Então, assim, a gente optou também pensando nisso. Pra saber que são duas pessoas diferentes. E fizemos as duas ao mesmo tempo e ficou assim, bom, quem tá do lado direito vai representar a pessoa que tá do lado direito, quem tá do lado esquerdo é a pessoa que tá do lado esquerdo. E a gente tentava trazer pro corpo as representações de quem tava ali batalhando. Exatamente. Se era uma postura mais agressiva, assim, de ir mais pra cima, a gente também tentava imitar aqui junto com o nosso corpo pra trazer o mais próximo possível do que estava sendo falado ali dentro da sinalização, com o corpo também. Se tinha um deboche, aquela coisinha do tá falando demais ali, tá de bobeirinha, a gente tenta trazer tudo isso pro corpo pra ficar... Vai tudo na expressão. O melhor, né? A expressão, ela vem pra trazer, agregar aquela informação, falar assim, agora tá claro. Agora tá claro. Porque a gente brinca muito que a galera fala assim, mas sinais, vai ter deboche, vai ter ironia. Claro que o que mais tem é deboche e ironia. Porque a expressão, deboche e ironia não é expressão, é entonação. Então eu posso olhar pra cara dessa daqui e falar assim, nossa, ó,
Bonita. Negócio. Bonita. Eu trago uma Sim, impressão que todo mundo olha e fala assim, "Ih, tá elogiando, não." Não tá elogiando, exatamente. Então a gente traz isso pra dentro da batalha. Que Isso foi, é legal. acho que foi o trabalho mais desafiador pra gente até Foi. agora. Foi o mais E, desafiador. depois do processo ali, da batalha em si, vocês tiveram feedbacks, pessoas vieram falar, nossa, obrigado, foi muito legal, ou você viu realmente uma galera que tem... Então, o que a gente tem de problema aqui? Como é pouco, eu acho que foi a primeira vez, né, que teve intérprete de Libras na batalha. Eu acho que foi a primeira. E assim, a gente não tem o público ainda, entendeu? A gente não tem esse público. A comunidade surda aqui no Mato Grosso, elas são mais fechadinhas entre eles não participam muito desses projetos. É que eles não estão muito acostumados, Não ser tão bem sinceros, acostumados. eles não estão na muito verdade, acostumados a ter interpretação, eu acho que também acessibilidade. eles não se sentem muito, acho que muitas vezes não é nem a questão do costume, mas eles não se sentem contemplados, né? Visibilizados, Exato, né? porque normalmente eles vão nos lugares não tem Tem. intérpretes, entendeu? Esses tempo atrás mesmo, uma colega minha foi convidada por uma surda, deu ingresso para ela, para ir numa palestra de uma pessoa que veio de fora, porque não teria intérprete, ela ganhou de presente o ingresso para ser intérprete. Por quê? Porque os eventos não estão preparados para receber os surdos, de modo geral. Então eles não estão acostumados. Aí quando fala assim, vai ter intérprete, eles ficam assim, será? Será que vai vai mesmo? mesmo? Porque a gente também tá tendo muito esse problema nacionalmente, que é pessoas se passando por intérpretes. A gente teve até, eu acho que o ano passado, que teve um problema que foi nacional, né? Referente a um discurso do presidente, uma coisa assim. Que tinha um intérprete que ficou naquela questão se ele realmente estava sinalizando. A gente teve uma questão isso ontem. Compartilharam nos nossos grupos um vídeo que a menina claramente não é intérprete de Libras. Ela tava fazendo qualquer coisa. Então, assim, tá tendo isso é uma coisa assim que a gente chama atenção, por quê? Porque aquela questão que a gente falou, existe todo um movimento de federação, de associação, que deveria, pelo menos dentro do poder público, indicar que, ó, profissionais são os profissionais habilitados mesmo, daqui, né? Sim. Né? A federação, ela tá, assim, como a gente não tem um sindicato bem estabelecido, não, a gente aqui nem tem, né? Alguns lugares tem, mas alguns lugares ainda tá em processo de construir esse sindicato, eles não conseguem fazer o trabalho do pré, né? De trazer ali uma lista de quem são os profissionais que estão habilitados e tal. Então, a federação está fazendo mais atualmente é o trabalho de fiscalização dos eventos. Então, se eles recebem denúncia, principalmente, tá tendo evento, tem uma profissional aqui que não está condizendo com o papel que ela deveria cumprir, aí eles vão lá e chamam os lugares. Mas o problema é porque existe um valor por esse trabalho. Sim. E muitos lugares não se preparam para ter que pagar por esse profissional. E aí eles, quando chega na hora praticamente do evento, que eles veem que eles vão precisar pagar, eles falam assim, putz, não temos verba, porque a gente não previu isso, essa verba para isso. Aí eles vão lá e chamam uma pessoa que está aprendendo, ou coloca qualquer pessoa lá, porque muitas vezes ele sabe que naquele evento em específico nem vai ter esse público, mas ele vai precisar colocar alguém para dizer que está fazendo. Eles colocam, só que eles esquecem que hoje em dia tudo é filmado. Tudo é filmado. Então a gente vê muita coisa de outros estados, porque a galera vê no Instagram e fala, gente, olha isso aqui não é sinalização. Que foi o que aconteceu no final do ano passado. Também. Um evento de dança. De uma prefeitura. De uma prefeitura do estado de São Paulo. Tava tendo um evento lá de dança e a mulher não tava sinalizando. A postura dela já não era de uma intérprete. A gente tem um padrão de vestimenta, dependendo do tipo de evento. Não tava com gente. Com nada. E aí a gente foi analisar a sinalização. Quando a gente pegou a sinalização e ouvindo o que a pessoa tava falando, peraí, ela não deu nem o boa noite. Não deu nem o boa noite. Nem o boa noite, que é a coisa que a gente aprende no primeiro dia de aula, basicamente, né? Mas o que a gente tem de feedback, né? Voltando à questão do feedback que você perguntou, a gente acaba tendo mais feedback dos nossos colegas de trabalho do que da comunidade surda mesmo. Então, da Batalha de Rimas, a gente tinha uma colega que... Temos dois. Tinha dois, isso é verdade. Tinha dois colegas que estavam lá assistindo, e eles viram a gente, e aí eles comentaram, mandaram no nosso grupo um trechinho do vídeo, comentando, nossa, a gente tá muito legal, vocês estão indo super bem, que desafio e tal, porque a gente também, o feedback... ele tem os aspectos positivos e negativos, mas a gente nunca vê o negativo como algo ruim, não. Até porque quando tem
Ainda mais quando é algo que tá começando. A gente Uhum. sabe que uma A gente vai batalha... procurar melhorar. A batalha é algo de improviso. E o pessoal tem muito esse cuidado e carinho na hora de dar o feedback, porque eles avaliam, né? Poxa, esse contexto aqui é algo novo, é algo realmente difícil, mais Foi a complexo. primeira vez Não no adianta você. estado. Foi a primeira vez. Não adianta você ter todo o preparo do mundo, porque você não sabe o que vai falar de verdade ali. Sim. Então, ele tem todo esse cuidado para trazer o feedback pra gente. Agora, a comunidade, quando eles ficam sabendo com antecedência, que vai ter interpretação, que eles conhecem, às vezes, o profissional que vai interpretar, aí eles vão nos eventos, eles falam pra gente se ficou legal, se não ficou. Acaba sendo pouco, porque alguns eventos, eles deixam pra divulgar também a acessibilidade já no dia do evento. E Sim. acontece muito também, a gente que é chamada, às vezes a gente é chamada tipo uma semana antes. Mas o evento quando tá é uma sendo semana, tá divulgado ótimo. há muito tempo. Quando a gente é chamado uma semana antes, ainda tá ótimo, porque tem evento que a gente é chamado, tipo, 24 horas antes. Oi. Não, já teve dia que a gente recebeu. Oi, consegue atender agora? Tipo, era 7 horas da manhã, a Aí pessoa eu, precisava assim, pras 8. Nossa. Nossa. Aí liga pra essa. Amiga. Tu E aí? pode, não posso, tu pode, Como não que vai pode. ser, entendeu? Uhum. O pessoal não se prepara. Isso é muito lamentável. E hoje, Porque assim, você se organiza como muito hoje a legislação se organiza para a questão, por exemplo, para eventos oficiais, para essas coisas, né, shows nacionais, como que hoje é visto essas políticas de acessibilidade, em questão da lei mesmo? O que a lei preconiza? Ela só recomenda ou é obrigatório? A legislação, ela traz que tem que ter acessibilidade. E aí a gente vai ter lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, e tem uma outra legislação que eu não vou me recordar agora, mas que é desse período também, que fala da acessibilidade em todos os espaços. Só que, como ela não traz o trecho, assim, a palavra é obrigado, É recomendado, né? ele não coloca nem recomendado, você acredita? Ele não coloca obrigado, mas também não coloca recomendado. Só que a galera que tá montando evento, às vezes eles falam assim, tá colocado aqui, mas como não falou que é obrigado, não vou colocar. Sim. E aí eles, né, quando coloca, às vezes eles já chegam pra gente assim, bem curto e grosso. Tenho tanto pra você fazer o evento. Uhum. Quer? Ou não quer? Aí às vezes é um valor do tipo R$500 pra ficar o dia inteiro. Ai, não dá. É. Amigo, não vai rolar não. Não vai porque rolar. Tipo eu assim, brinco a gente com o teve pessoal. todo um estudo, sabe? Sim. A gente é formada na área, a gente faz cursos o tempo todo pra ser desvalorizado. Também é Exato. complicado. A gente tá sempre buscando estar se aperfeiçoando. Então aí a gente fala assim, putz, amigo, assim você não vai conseguir ninguém. Às vezes a gente manda real, olha, se você chegar dessa forma, você não vai conseguir ninguém pra trabalhar. Porque Exatamente. a gente entende que existe uma questão financeira que às vezes já vem imposta de cima pra você, mas você tem que entender que também existe um trabalho nosso trabalho, nosso estudo, tudo, o nosso gasto, porque dependendo do lugar que é o evento, a gente vai ter um gasto enorme com combustível, a gente vai ter que bancar a nossa alimentação. Aí não vai compensar, Aí não porque vai o compensar. dinheiro que eu vou ganhar, que você está me Não propondo é pagar... o famoso pagando para trabalhar, né? Exatamente. Pagando pra trabalhar. Às vezes eu brinco e falo, poxa, amigo, isso aí não paga nem minha massagem que eu vou ter que fazer depois desse tanto de hora no dia de evento, assim. Exatamente. Então, a gente tem essas questões, assim, bem complicadas. Mas a legislação mesmo, ela não traz essa informação de obrigação, não com esse termo. E o que a gente tem notado é que justamente pela ausência dessa palavra, obrigado, a gente tá tendo muito problema. Há pouco, uns 2 meses atrás, teve Arquitetônico já é obrigado, né? Ah, Já é diferente. arquitetônico sim, é obrigatório. Sinalização, espaço Isso. reservado, Isso. isso já é obrigatório. Agora, a parte da comunicação, ele não traz essa palavra obrigatório. Mas, assim, para bom entendedor, estar na lei deveria bastar. Se tá na lei dizendo que você tem que possibilitar a acessibilidade comunicativa, você já deve entender que você tem que fornecer. Você tem que fazer. Mas a galera entende isso como se fosse algo opcional. Então, se porventura eu tiver uma pessoa assim, mas como é que você vai saber se você vai ter um público, esse público? A não ser que seja um evento que exija a inscrição prévia, você não vai saber. Porque na inscrição prévia você vai ter lá as suas informações que você pode questionar se a pessoa tem uma deficiência, qual é a deficiência, e você se prepara ali. Mas a gente tem shows. Show é aberto, cara. Agora a pessoa vai ter que comprar festival, a pessoa vai ter que comprar o ingresso, ou vai ter que chegar lá na hora e falar. Sou surda. Vai ter que avisar com antecedência. Olha, eu quero ir no seu evento, no seu festival. Eu sou surda, eu vou precisar de um intérprete, tá? Não faz sentido isso, né? Então a galera ainda tá um pouco começando a entender como é que funciona. Eu sei que em alguns lugares, em outros estados, já começou a fazer assim.
Chega na hora do evento, eles batem lá a fiscalização. Tá chegando, eles param o evento começar, chega a fiscalização. Cadê? Tem acessibilidade? Não tem? Toma uma multinha pra vocês. Uhum. Pra galera acordar e entender. Acordar. Principalmente aquilo que tá vindo de verba pública. Sim. Porque apesar que no edital já deixa claro que tem que ter acessibilidade, por incrível que pareça, alguns lugares, né, isso em outros estados, o pessoal não tá seguindo ainda tão à risca isso. Aí o pessoal tá fazendo fiscalização. E às vezes, por exemplo, generalismo, uma coisa assim, acessibilidade é não ter dificuldade de locomoção. Então ele fala, não, tá aqui, ó, a entrada tá do tamanho certo, tá aqui um corredor que tá do tamanho certo, aqui tem uma área que eles podem ficar, e é isso, tá aqui, ó, acessibilidade. A pessoa vai conseguir entrar e curtir o evento, tá vendo? Tá aqui, não vai ter problema. Ela acessou o evento, né? Mas, não, tipo, sim, ela acessou, e aí? E agora? Ela vai ficar ali sentadinha, só olhando pra nada. Não, porque ela quer interagir, ela quer entender, ela quer saber o que tá acontecendo ali. Se é um show que envolve uma questão mais comunicativa, que vai ter uma interação com a plateia, ela quer também interagir. Quer saber também. Ela quer entender o que tá rolando, porque do nada a galera começou a dar risada. O que aconteceu Qual ali? Foi a piada? Foi uma piada, não foi uma piada? O que foi de verdade que aconteceu? É isso que o pessoal ainda não tá entendendo em alguns lugares. Mas a gente... Aqui no estado, a gente tá tendo até tranquilidade com isso. Aqui a gente, geralmente, né, pelo menos o que a gente andou vendo, todo mundo tá tentando seguir a risca isso certinho. Eu vejo que aquilo que você falou, né? A questão, por exemplo, da demanda, quando é vinda de recurso público, edital, chamada pública, é porque já tem uma obrigatoriedade no próprio regimento do edital, né? Inclusive uma faixa percentual de recurso que ela é para ser, né, investida para isso, né? Para relações de acessibilidade, né? Daí eu quero entender assim com vocês o quanto que hoje essa parte dos editais, principalmente os editais de culturas, impactam na renda de vocês e na demanda de trabalho de vocês, né? E como começou esse processo? De como vocês começaram a receber essa dinâmica dos editais, de começar a fazer esse tipo de prestação de serviço. Eu acho que a nossa empresa ela tá tendo a maior parte da nossa verba, do nosso recurso majoritariamente de editais. Nós começamos por indicação, todo o nosso trabalho foi indicação, e como eu estava atuando como professora, e eu atuei como professora na UFMT, como professora substituta, e aí eu tive diversos alunos que tinham relação com o meio das artes, e quando eles começaram a integrar esses editais, a querer participar dos editais, que eles viram a questão da acessibilidade, eles começaram a me procurar e a me indicar para os colegas também. Então, a gente começou mais dessa forma, foi muito por indicação mesmo. Mas isso já tinha empresa de vocês? Ainda não. Ainda não, como estávamos como pessoa física. Mas já eram vocês duas? Sim. As duas sempre, porque é uma questão de confiança no trabalho, né? A gente tem uma relação muito forte, principalmente na hora de trabalho, que é um olhar. A gente se entende. Já entendeu tudo que tá acontecendo. Eu sei que eu preciso, de repente, ali dar um suporte mais rápido para ela, substituí-la, ou que eu preciso fazer uma pesquisa. E aí a gente tem um jogo assim de comunicação muito intenso que já vem desses anos de contato. Né? Então começou com indicações mesmo. A galera lá daqui uns 5 anos atrás, mais ou menos, o pessoal começou, olha, alunos, né? Professora, eu tenho um amigo que trabalha, que é da área da artes, ele vai fazer uma proposta, vai submeter uma proposta no edital tal, e ele precisa de um intérprete, e o problema é que a gente não conhece, porque muita gente não conhece. Tem bastante intérprete no estado, no município, claro que não é o suficiente para atender toda a demanda que existe, né? Mas tem bastante profissionais, só que o pessoal não sabe onde encontrar a gente, não sabe onde encontrar a gente. Então começou com a indicação dos alunos, e aí a gente foi fazendo um trabalho com outro produtor, o pessoal falou, poxa, gostei do seu trabalho, gostei do profissionalismo de vocês, gostei da rapidez, porque às vezes, justamente por não conhecer profissional, quando eles iam precisar, né, era em cima da hora, e na medida do que a gente consegue atender, a gente faz o trabalho. É ideal que seja com antecedência, mas se vem uma coisa em cima da hora, a gente acha que vai conseguir fazer um trabalho bacana e fala, ó, vamos lá, se você me mandar assim, em 15 minutos, eu consigo começar a fazer, porque eu preciso estudar um pouco. Então é nesse processo que a gente foi conhecendo a galera e eles foram ficando com a gente. Quando a gente também não consegue, a gente tem ali uma rede também de colegas que são da área também, que dá esse suporte. A gente tem muito essa parceria, a gente entende que
o outro não vai prejudicar o meu trabalho. Sim. Então, às vezes, chega uma galera e fala assim, olha, Rai, eu tô precisando de um profissional para trabalhar assim, assim. Eu falo, putz, eu não consigo te atender. Mas me dá 10 minutinhos que eu vou arrumar alguém para ti. E aí a gente São entra em pessoas de contato. confiança Porque mesmo a da gente nossa entra em área. contato com pessoas que a gente tem, já trabalhou, que a gente confia pra caramba. Fala, olha, fulano, tem um trabalho assim, tu tem disponibilidade? Tem Ah, tempo? tenho. Aí a E gente aí, indica, a gente isso. vai fazendo todo esse trabalho, que é muito bom pra gente, porque tem eventos que a gente pega também, que só nós duas não damos Não conta de damos atender. isso. Porque um evento de 3, 4 dias é muito cansativo. Que nem você falou, precisa ter o revezamento. Né? Precisa ter o E, revezamento. e se é o 4 dia, dias e se é o dia executar. inteiro, a gente trabalha às vezes com equipe de 4 pessoas, até mais, dependendo da complexidade do evento. Então a gente tem uma rede bacana de profissionais que a gente sempre convida a trabalhar com a gente também, quando necessário. E ao mesmo tempo, né, a fidelização do cliente não é só sobre a execução do serviço, é como você trata a sua relação com o cliente. Sim. Como você falou, existem várias maneiras de você resolver um problema para o cliente. Quando você às vezes indica outro profissional para suprir uma demanda que você não consegue, é uma forma de resolução para o cliente que você está sendo eficaz. Não, O cara vai te chamar de novo depois. Não, eu tenho às vezes o pessoal de produtora que eles mandam mensagem assim, eu sei que não é o seu trabalho isso, às vezes assim, eu preciso de alguém que faça audiodescrição, né, a pessoa, mas como eu não conheço ninguém, você podia me ajudar com isso aqui? Aí eu vou, procuro, pesquiso alguém, olha, tem fulano e fulano. Aí a gente vai dando esse suporte e a galera vai ficando com a gente, porque justamente porque a gente vai acolhendo também a dificuldade deles, porque a gente entende que é uma dificuldade muito grande você encontrar profissionais, Às vezes até pra porque, gente, porque é uma galera, assim, que não tem... A gente não tem uma divulgação em massa desse tipo de trabalho, Sim. né? Então, e só vai saber quem trabalha mesmo na área. Sim. Então a gente faz esse acolhimento também com todo mundo que pede pra gente, ó, eu vou precisar de um profissional assim, se puder, você pode me dar um suporte, indicar alguém? A gente vai fazendo isso e aí a galera vai ficando com a gente. E ao mesmo tempo, vamos voltar agora para a questão do audiovisual que vocês também estão trabalhando. Né? Como que surgiu essa necessidade, por exemplo, de vocês adquirirem os equipamentos, câmera, computador, né? Aprender a mexer com software de edição. Já vinha do curso, já tinha essa possibilidade. Na que legal. faculdade, nós somos... Vocês já foram para o laboratório, vocês já foram então desde a faculdade para o laboratório de audiovisual. A gente tem uma disciplina voltada para edição de vídeo. Olha aí, tá vendo, Matheus? A gente não tem um laboratório, né? Assim, a universidade ela ainda falha muito nesse recurso. Só que os professores propuseram esses desafios. Achei que vocês iam algumas vezes para o laboratório de curso de comunicação. Infelizmente não. Mas os professores foram propondo os desafios. Ó, a gente vai gravar material. O que vocês acham de tentar fazer uma edição? Eu não sei como fazer. Tem professor que trabalha, que mexe muito com isso, fala assim, olha, tem esse software aqui, vê qual que você se adequa mais. E aí, nós somos muito curiosas, e a gente já pensando em produzir, pensando em cursos, que a gente vai fazer cursos e tal, então vamos aprender. E aí a gente começou a correr atrás por conta mesmo, de fazer cursinhos online. Entendi. Ali. Daí foram aprender posicionamento de câmera. E a gente fez sobre iluminação, como é que funciona a iluminação. Entender o que era plano. Né? Entender isso. Tem vários cursos, assim, bem bacanas. Por conta da pandemia, algumas instituições federais, eles criaram aqueles cursos na modalidade MOOC, que são cursos de curta duração, né? Pra quem não sabe, curso de curta duração, que não tem um professor ali com você o tempo inteiro, mas é um material auto-instrutivo. Então, você consegue aprender por conta. Voltado para isso, para ensinar só que foi voltado para professores aprenderem a produzir seus vídeos, né? E a gente foi estudar, a gente foi fazer esses cursos, foi buscar outros cursos e começamos a ver uma demanda. Por quê? Muitas pessoas que trabalham com audiovisual, eles não necessariamente precisam de um estúdio para fazer a gravação. Só que quando ele vem para a parte da Libras precisa de todo um equipamento, de um fundo chroma key, de um espaço mais adequado. E aí, para eles, não estava... a gente percebeu que para a galera tá ficando um pouco complicado chamar a gente também para trabalhar, porque além de chamar a gente, eles precisavam, às vezes, de alugar uma diária no estúdio para poder fazer a gravação. Encarecia demais o trabalho. E aí, muitas vezes, como encarecia essa parte do trabalho, o repasse para a gente ficava menor, e eles também viam que estava dificultando profissionais quererem pegar. Aí a gente olhou para o outro e disse, cara, a gente vai trabalhar com isso, não vai? Por que a gente não começa aos poucos a adquirir equipamento? Vamos comprar um fundo chroma key, vamos comprar iluminação. Aí a gente começou a fazer isso, vamos comprar e a gente tem. Aí o pessoal manda, tô precisando. Eu comprar o spotlight, o fundo. Olha, a gente comprou algumas coisinhas assim, não muitas. Começaram com aquela ring light primeiro.
Aí ring vende a light. ring. Sim. Aí a gente vai melhorando com iluminações de LED e tal, Aham. pra poder produzir esses materiais. Sim. Porque, pela no... assim, Aprenderam a captar o áudio, que também é um outro processo, né? então, a gente tá O mexendo com áudio isso é coisa agora. nova, pra falar bem a verdade. Porque normalmente a gente só fazia os vídeos aham. da tradução ali. Eu capto o áudio aqui e faço a sinalização. Aí agora, com o curso que a gente tá produzindo, a gente precisou Precisou. adquirir microfone. Vocês estão gravando vocês mesmos, editando o curso. Isso, a gente faz toda essa parte. A gente não tem nenhuma equipe ainda. Isso, que tá no e futuro. vocês vão Futuramente. colocar onde? No Hotmart? essas Não, coisas? então, esse Esse é curso particular. é particular Ah, para uma particular. empresa Ah, entendi. mesmo, particular. A gente Material que vocês estão produzindo para a empresa. É, para uma empresa, Isso. mas a gente pensa em produzir um outro que vai ser voltado para Pra plataformas venda de mesmo. venda. Mas esse a gente está pensando com muito cuidado e carinho, porque a gente está com algumas ideias assim que vão demandar um pouquinho de tempo e uma organização bem É, interessante. e tem que ser modular também, não Sim, adianta você tentar dar um curso. Não. né? É, porque a gente está como. pensando numa A gente estratégia de um básico e depois uns Uhum. complementos, e aí esses módulos complementares vão ser muito específicos para atender várias demandas que a gente viu. Só que a gente está indo com calma nisso aí, até porque no momento a gente não consegue ficar só com a empresa, a gente tem outros trabalhos, né? Sim. Então ela trabalha com o Estado, eu tô fazendo doutorado, então eu não tô com tanto tempo assim, Mas também pela Universidade Federal? pela Universidade Federal. Com bolsa? Graças a Deus, com bolsa. Ah, Amém. Com bolsa. Você E tá aí? em qual instituto? Ó? Eu, lá no IEL, eu faço pelo PPGEL. Ah, Eu sim. faço pesquisa sobre língua de sinais. A minha pesquisa sobre língua de Hum. sinais também. Então, a gente tá indo assim, Com calma. organizando bem, mas aí a gente foi comprando os materiais porque a gente percebeu essa demanda. De uma diária de estúdio, às vezes, assim, R$500, dependendo do estúdio, 300, dependendo do lugar. Uhum. Só que, às vezes, né, a nossa sinalização é, dependendo do material, tipo, 30 minutos no máximo. Aí não vale a pena uma Aí diária. parece, putz, 30 minutos, eu vou ter que te pagar, assim, vou pagar a profissional a hora dela. E eu gosto muito do pessoal do audiovisual, que a gente não tem essa questão com eles do valor do nosso trabalho. Então, eles nunca questionam o valor do nosso trabalho. Só que eles começaram a perceber que estava complicado para eles pagar, Uhum. porque envolvia mais outras pessoas, né? Uhum. E aí, pensando nisso, ele falou assim, por que a gente não facilita também para eles e pra gente? Porque pra Uhum. gente também é interessante ter esses equipamentos, porque a gente faz ali no nosso espaço, Sim. na no nossa nosso casa, tempo. no nosso tempo. Então, eu posso pegar um material para gravar e falar assim, eu vou gravar meia-noite. Sim. Porque É. meia-noite Tempo. eu tô com a minha Você vai cabeça, sei lá. corrigir a luz ali, tá Exato. ok. Tá no Aquela chroma. coisa. Isso, assim, porque de repente, meia-noite é o horário que eu vou estar bem tranquila, minha cabeça vai estar mais leve pra eu poder fazer aquela Sim. interpretação. Sem barulho Ou externo. porque aí eu atrapalhando. consigo ganhar mais tempo de estudo ao longo do dia daquele material. Legal. Então, Uhum. por essa flexibilidade também pra gente de horário, ficou ótimo. Então, vamos adquirir nossos equipamentos ali. Não prendemos ninguém também. Não, né? isso, não prendemos ninguém. A gente só combina o prazo de entrega do material. Dentro daquele prazo de entrega do material, a gente se organiza para fazer o estudo e fazer a gravação e enviar para o cliente. Isso. Bem... Legal. Da hora. E pegando agora essa questão que você falou que você está na pós-graduação, no doutorado, né? Existe hoje muita produção no Brasil, produção acadêmica, de estudando mesmo a linguagem de sinais, como língua, como... A gente tem bastante pesquisas. Aqui no Mato Grosso ainda não é muito forte na pós-graduação. A pesquisa da língua de sinais em si, a gente tem muita pesquisa voltada para a educação. Então, um adendo. Quantos anos tem a linguagem de sinal no Brasil hoje? Essa que nós praticamos. Então, Oficialmente. pensando em termos de legislação e reconhecimento, a gente está em 24 anos. Isso. Só que, se a gente for pensar do primeiro registro que a gente tem sobre uma escola de língua de sinais que abordava a educação de surdos, a gente está de 1857. Então, eu não sei fazer as contas agora. Gente, eu sou de humanas, galera. É isso. Agora, tem bastante. Mas já tem a aí data aí. tem menos de 200 anos. Uhum. Né? Que a gente tem um primeiro registro de institucionalização da língua de sinais, né? Do ensino da pessoa com surdez. Então, é bem pouquinho, né? Uhum. Não é muito tempo. Pensando em outros países também, que tem muito mais tempo que a gente, né? Mas, então, as pesquisas em língua de sinais, elas começaram mais depois de 2002. A gente já tinha algumas pesquisas, só que depois de 2002 que ela se tornou um pouco mais foco de pesquisas.
Só que o olhar das pessoas era e ainda é muito voltado para a questão de cultura, identidade e educação como um todo. Uhum. Mas a língua em si não é pouca, a gente não tem tantas pesquisas. E a gente tem essas pesquisas mais concentradas em Santa Catarina, no Rio de Janeiro. No Tocantins agora a gente também está tendo algumas pesquisas voltadas, então assim, não é algo muito nacional esse olhar da língua da língua de sinais como língua, né, linguisticamente falando. Então a gente ainda tem poucas pesquisas, tem muito a ser feito ainda. Entendi. E qual é a diferença da linguagem de sinais que é praticada no Brasil, por exemplo, para uma linguagem europeia ou estadunidense? Vocês conseguem trazer um pouco disso? Então, Vocês já tiveram contato? Imagino que durante a graduação eles devem ter apresentado alguma coisa assim. A gente tem um contato muito da curiosidade, porque graças à internet fica fácil a gente ter contato com outras línguas, né? A gente vai perceber muito da estrutura mesmo da sinalização, dos sinais em si. E eu tava vendo um vídeo por curiosidade esses dias sobre língua de sinais coreana, por exemplo. Que eu achei divertidíssima ela. Então, a gente faz homem e mulher assim, né? Homem, mulher. Na Coreia, eles fazem homem, assim, e mulher. É muito divertido. Achei super diferente. Então, assim, a gente tem sinais mesmo que são completamente diferentes. Sinais seria uma analogia à palavra, tá, galera? Então, assim, seria palavra homem, quando eu falo homem, seria isso aqui, né, na língua portuguesa, e aqui na língua coreana. Então, o próprio sinal é diferente. Alguns, a estrutura muda um pouco. A estrutura ali, ele vai seguir uma ordem, muitas vezes, que prioriza, por exemplo, a apresentação inicial do objeto, daquela sentença, depois o sujeito, depois o verbo. Outras vai ser não, vamos apresentar o sujeito primeiro, depois eu apresento o objeto, aí eu apresento o verbo. Vai muito né? do local. Então depende, tem essa questão estrutural mesmo. Mais mestre Yoda e outras menos mestre Yoda. Pode ser. Então, assim, mas a maioria das línguas de sinais, elas compartilham de uma língua comum, né? Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, a galera da França, a galera dos Estados Unidos e México também, eles compartilham a língua francesa como uma base, referência. Como uma referência. Interessante. Então vai ter, muitos sinais que vocês que a gente pode pesquisar e pode ser semelhante ao realizado na língua francesa. Mas o significado não necessariamente seja o mesmo. Às vezes a forma de sinalizar é parecida, mas os significados são diferentes. Então o que a gente vai ter muita mudança é principalmente de sentido, o significado. Porque o significado, ele quem impõe é aquela sociedade que usa, né? Sim, exato. Então, se essa sociedade aqui, ela vai olhar aquele sinal, ela vai dar um sentido para aquele sinal. E aí não necessariamente a outra comunidade vai pensar igual. Sempre em constante adaptação. Sim, total. Mudança o tempo todo. Totalmente. Todo tempo a gente vai mudar, a gente vai criando, a gente vai fazendo empréstimo também de uma outra língua, porque não necessariamente eu preciso criar um sinal do zero. Se eu já tenho uma outra língua de sinais que tem aquele sinal para aquela palavra e que o conceito é o mesmo, às vezes a gente pega e faz um empréstimo daquele sinal ali para poder utilizar na nossa língua, na nossa comunicação aqui. Então a gente vai ter algumas semelhanças mesmo que muda de fato, principalmente a sentido, significado. E por exemplo, quando a gente conversa na língua, né, na comunicação oral da língua portuguesa, a gente tem muita questão no Brasil, pelo seu tamanho continental, a questão do regionalismo. Sim, né? temos. Mas até a gente tem o próprio, aqui em Mato Grosso, exemplo do falar cuiabano, que ele tem características e fonéticas que são próprias do linguajar. Né? Isso também acontece dentro de Libras? Existem essas diferenças, por exemplo, a galera do Nordeste, Sudeste? Sim. Total. Eles também vão ter sinais que eles vão utilizar específicos, né? A gente gosta nem a gente fala da mandioca. Mandioca e tem macaxeira. Eles vão ter que são 3 palavras, que no fim das contas serão o mesmo alimento. Né, o mesmo alimento. A gente vai ter, por exemplo, o sinal de pai. Faz o sinal de pai, amiga. Pai. E o outro sinal de pai. Esse outro. Isso, tem essas variações. São 3 pais. Todas coexistem, mas determinados locais utilizam um mais que o outro. Esse primeiro aqui, a gente utiliza bastante aqui no Mato Grosso. Esse pai soletrado, que é o PAI, né? Ele é muito utilizado em São Paulo. E o outro pai é mais para Brasília. Mas a gente tem sinais também de gírias mesmo, de alguns lugares. Então, pensando no falar cuiabano que tu falou, né?
E eu mandando tu aqui bem, Né? bem gaúcho, que não sou. Não, mas não é. A gente tem o vote. O vote é Vote. uma característica super marcante do Aham. cuiabano, né? E a gente tem o sinal de vote. Vote. Esse é o vote. Que ele também traz isso, essa marca para dentro da língua de sinais. É claro que as gírias ali, regionais, pensando, não vou falar regional, ele é um pouco mais complicado, porque você tem que explicar conceitos, tem que trazer uma explicação bem do que significa isso dentro dessa comunidade para poder ter um sinal. Apesar que, ao mesmo tempo, também isso é meio empírico, né? Porque se é um sinal regional, quer dizer que já tinha uma população que fazia ele, vocês só incorporaram para a língua, né? Isso, totalmente. O pessoal foi aceitando aquele sinal ali e foi fazendo. Mas as comunidades LGBT têm sinais próprios da comunidade. Tem várias gírias, né? Tem vários vídeos no YouTube. Se a galera tiver interesse, quiser dar uma pesquisadinha, joga no YouTube aí, gírias LGBT em Libras. Vão encontrar vários surdos que apresentam, que tem vídeos assim com sinais maravilhosos dessas gírias, porque faz parte da comunidade também. Tem um amigo meu que fala que, cara, a única coisa que é universal são sinais ofensivos. Que você vai fazer sinais ofensivos em todas as línguas, tem o mesmo significado. Não, vou dizer que na língua de sinais a gente tem alguns também que são os mesmos que os ouvintes fazem. Alguns têm uma adaptação. Não vamos fazer, que somos moços educados aqui nesse momento, não podemos. Mas também a gente incorpora sim. Tem essa incorporação da sinalização do dia a dia, porque nós somos muito enérgicos, né? O brasileiro ele tem muita movimentação com a mão de conversa, bastante utilizando essa gesticulação. E aí algumas coisas a língua de sinais ela foi captando para dentro dela. E até porque, né, quando a gente fala de linguagem, né, dentro do sentido, né, subjetivo, a língua ele é uma característica de garantia de apresentar sua existência. É um ato de existir, né? Ela faz parte da sua persona, né? Quando a gente estuda análises filosóficas, essas coisas, né? Então, assim, é óbvio que quando a gente fala de qualquer língua, né? De qualquer estrutura de linguagem, ela não vai ser extremamente ortodoxa, no sentido que, né? Só aquela questão certinha, né? De tipo... Nem a gente, né? A gente não fala do modo culto, essas coisas, né? Não. Então, isso é passado para qualquer linguagem, né? Espaço que a gente tá, até né? para ser uma coisa sua, né? Ser uma coisa pessoal. Eu brinco muito com a galera, assim, com os meus alunos, que quando a gente vai fazer cumprimento, né? Porque existem... eu sou um pouco rígida, muito meio chatinha com algumas coisas, assim, do ensino de língua de sinais, que é as famosas receitinhas de bolo que eu falo. Que é você falar pra pessoa que ela vai fazer assim, todos os passos e pronto, tem que ser daquela forma o tempo todo. Tem coisa que não é assim, porque tem coisas que são do indivíduo. E tem uma coisa que eu brinco muito com a galera, que eu falo assim, quem aqui gosta de acordar cedo? Porque meus alunos de manhã, igual eu, detestam acordar cedo, gente. Aí eu falo, vocês chegam nos lugares, vocês que não gostam de acordar cedo, vocês chegam nos lugares felizes de manhã, 7 horas da manhã? Você não chega, porque não é da sua personalidade de acordar cedo. Então, você demora um pouco a sentir a vontade, a querer falar. Isso eu trago pro meu sinal. Vocês nunca vão me ver 5, 6 horas da manhã. Feliz. Não, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que demora um pouquinho ali pra poder. Então eu vou chegar, eu vou dar um bom dia mais seco. Mais fechado. Mas me vê à tarde, me vê à noite. Nossa, à tarde eu chego assim. Outra personalidade. Eu chego assim, até virando a cabeça com os meninos, pra dar uma boa tarde pra todo mundo. Então, isso vem pra minha personalidade, vem pra mim. E aí tem alguns cursos, alguns lugares que o pessoal faz muita receitinha. Assim, você tem que chegar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, e tem que dar um sorriso. Parece engessado, sabe? Gente, ninguém é assim. A gente não comunica assim. Não. Nossa comunicação, ela vai ter momentos que você vai estar lá, que você vai estar triste, que você não vai se sentir confortável, e isso vai expressar na tua entonação. Na língua de sinais vai ser a mesma coisa, só que em vez de entonação, expressão. Que eu não tô bem. Por que eu vou chegar com um termo, tem que sempre responder que eu tô bem, mas se eu não estiver bem, e eu quiser falar que eu não tô bem, eu não tô bem. Entendeu? Tem muito, a língua ela é dinâmica, ela tem que ser essa engessada, tem que ser dessa forma. Então ela tem as marcas de personalidade, ela tem as marcas de regionalismo da comunidade, e isso é em todas as línguas. É que às vezes as pessoas tentam falar assim, minha língua de sinais é tudo igual, porque, gente, se a língua falada, que a gente tá há mais de 5.000 anos com a língua falada, oralizada, não dá pra gente falar que é tudo igual, a gente percebe a diferença, por que a língua de sinais também não pode ter? Exato. E voltando um pouco para essas questões dos editais, assim,
é louvável já a gente ter essas características de se pensar acessibilidade, né? E não só em um aspecto, mas em todos os aspectos que a gente tem visto, tanto, né, na questão estrutural, atitudinal, tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que ainda hoje o maior desafio em relação às políticas públicas é você incluir o proponente, né, no caso, o que está propondo o projeto, dele ser voltado dessa população. Né? O que, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, o maior exemplo sobre a questão que a gente está falando dos projetos culturais aprovados nesses novos programas, né, das políticas de governo, por exemplo, o Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que são as mais recentes, né, a gente vê que a maioria das pessoas que são proponentes, dos grupos que estão propondo, são pessoas que não têm essa características, mas que vão lá e colocam, né? Ah, tem que incluir porque está aqui dizendo que Tá no tem que edital. dar no edital, tem que incluir. E assim, vocês hoje, como vocês veem isso? Como vocês enxergam esse desafio? O que vocês acham que teria que mudar para realmente estar que essas populações comecem a participar disso? Elas serem as próprias protagonistas dessas questões de acesso, sabe? Olha, do meu ponto de vista, e aí eu não sei, né, da minha parceira aqui, da Larúbia, mas o que a gente que está trabalhando com o pessoal do audiovisual, a gente percebe que falta muita divulgação desses editais. A não ser que você seja, de fato, uma pessoa que trabalha com isso, você não sabe dessas informações, você não sabe que existem esses editais, que tem essas verbas. E então a falta dessa informação, e aí essas pessoas falam assim, mas, nossa, o Instagram do Estado publica e tal, mas se eu estou pensando num público com deficiência auditiva, para que essa pessoa tenha acesso integral a essa informação, nas minhas divulgações eu preciso incluir a acessibilidade. Então, como é que, assim, às vezes até a pessoa descobriu que tem um edital, vai descobrir que tem um edital, mas como que eu vou ter acesso integral a essas informações? E o edital tá todo em língua portuguesa. Então, assim, às vezes o surdo ele tem a capacidade de escrever sim um projeto, de propor algo a ser feito, mas está todo em português. E aí a gente precisa também trazer essa acessibilidade para dentro do edital. A gente não é tem só obrigatoriamente dentro dos projetos, mas pensando no edital também. Pensando no próprio edital, porque ele precisa entender o que ele vai precisar ter ali, entregar junto, né, na proposta, quais são os documentos que ele vai precisar entregar, quais são essa equipe, né, quem é a equipe que ele vai ter que colocar ali, eu vou ter que dar acessibilidade, então quem é a acessibilidade que é obrigatório colocar. Então, essas informações estão dentro do edital, mas também a divulgação sobre o edital, a gente percebe que é um pouco falha. E aí, fica a ideia, né? Se alguém do governo estiver assistindo a gente. Ah, com certeza. Existe... Vamos estar assistindo. Pode ter certeza. Então, existe a CIL, que é a Central de Intérpretes de Libras, que é um grupo de intérpretes que o Estado paga para fazer atendimento da população surda, para atendimentos de saúde, atendimentos jurídicos, né, atendimentos que eles precisarem. Então, talvez uma ideia seria, quando for lançar esses editais, chamar a galera da CIL para fazer a interpretação desses editais. E aí, ao disponibilizar com a acessibilidade em língua de sinais, para que a comunidade tenha conhecimento da existência desse edital, e mais do que saber a existência do edital, saber o teor do edital para que ele possa, assim, propor. Porque tem uma galera que vai querer propor. Nós temos vários colegas surdos que têm interesse pelo audiovisual. Então, se eles souberem, se eles sabem as informações... E de mais demandas, né, também. Também, todas as demandas que tiverem ali. Então, é uma ideia, gente. A CIL pode fazer esse trabalho. É claro que a CIL, hoje em dia, né, precisa de um pouquinho mais de galera para trabalhar lá, porque eles são um grupo pequeno, né? E atende todo o estado. Então, às é um vezes, grupo assim, pequeno. temos uma equipe que viaja para o interior quando há necessidade para fazer um atendimento com surdo específico, sabe? E hoje está cada vez mais também crescente, né, dentro das mídias, né, a presença de artistas que são neuroatípicos. Sim. Né, de variados tipos de, né, de características especiais ali. Mas que estão ali, né, estão produzindo material, né, tipo... Né, a gente tem o caso, né, até, por exemplo, que a gente falou sobre a questão, mas o cara vai no festival de música e ele tem uma deficiência. Pô, a gente tem músicos que são surdos, cara. Não, né, e que compõem, que fazem, sabe? Então, não faz sentido, né? Não tem nada, né, gente? Até porque a música, ela é vibração. Exatamente. Então, não tem porquê. Uma vez eu vi uma entrevista de um grupo musical que fazia experimentos, tudo, era música eletroacústica, música eletrônica, né, mas com instrumentos e tal. E os caras falavam que a música deles, a proposta que eles queriam trabalhar, é que a música fosse não só
uma melodia, mas que fosse um estímulo físico. Uhum. Que eles queriam como se fosse a questão mesmo do transe que é feito por mantras, né? Porque quando você, né, faz lá o mantra, né, a questão da concentração, tudo, aquela vibração que o som faz, ela faz justamente porque você entra no estágio de transe, né? Sim. E eles queriam emular isso, porque é justamente o que você falou, ele é um estímulo físico, Sim. né? Se você bota lá um grave enorme, você vai se sentir, né? A própria história por exemplo, do Beethoven, ele compunha pela vibração das notas, e ele sabia o que ele estava fazendo ali. Então, assim, né, essa tradução hoje, essa maneira de se sentir, né? Porque nós todos, os seres humanos, somos sinestésicos, né? Sim. Apesar de a gente ter os sentidos individualizados, o que faz a gente viver, né, a nossa cosmovisão é de todos os sentidos juntos, né? Aquela coisa que tem como é que aquelas 10 frases, né? Tipo, eu vi o amargo da vida, tipo, né? Muito bem disso, né? De você ter essa mistura de sensações, né? Então, tem muito essa característica mesmo que eu também acho que falta hoje no direcionamento desses editais. E principalmente também quando a gente pensa na questão da banca que avalia esses projetos também, que não tem esses profissionais, né? Exato. Porque a gente vai ter que ter profissionais que sejam neurotípicos para entender também algumas propostas. E de entender a proposta não no sentido de que a proposta está na elaboração da proposta. A gente vai entender a importância daquelas propostas. O impacto, né? Isso, qual é o impacto? Porque eu, neurotípica, que não tenho nenhuma deficiência, talvez eu vou ver um projeto ali de alguém que tenha o autismo e eu falo assim, não, pra que? A gente já fala tanto sobre autismo, mas alguém que é neurotípico, ele vai olhar aquilo e falar, cara, isso aqui tá realmente importante pra gente. Isso é relevante pra nós, porque a gente não tem, a gente fala muito sobre autismo, mas não tem nesse olhar aqui, sobre essa temática nessa perspectiva, partindo de alguém que é também, porque às vezes as próprias comunidades, elas precisam dessa validação de quem está produzindo aquele material, né? Então, se eu tô vendo, se eu vou pegar o nosso público que são os surdos, se eu sou surdo, eu tô vendo que é um surdo que está produzindo, eu sei que ele vai ter um olhar muito mais particular para aquilo ali do que um ouvinte produzindo. Ainda que o ouvinte ele seja aquele parceiraço, que ele pense muito na inclusão, mas ele não é. Ele não é a população, ele não é a população. Ele não vivencia na pele. E acaba tendo aquela questão de, tipo, da pessoa entender que ele está ocupando um lugar de fala, né? Isso, ele se identifica, né? Representado isso, também, ele sente essa representação ali naquele projeto, né? A gente acaba querendo, a gente se espelha no outro, né? Então, se ele vê uma pessoa que tem a mesma deficiência que ele vai falar, não, também vou fazer um. É legal, aí ele pode pensar também, não, bacana, ele fez uma coisa legal nesse projeto, mas eu acho que no próximo eu vou participar, porque eu quero propor uma coisa assim, diferente, com esse outro olhar, ou pegando um gancho, uma ideia que eu tive por conta do que foi falado nesse projeto que ele propôs aqui, mas que ninguém falou ainda, ou que tá pouco discutido, vou propor no próximo. Então, até para fomentar esse olhar das pessoas assim, não, teve uma produção bacana, legal, mas eu também quero propor uma coisa nova. Quero propor algo para complementar aquilo ali. É isso aí, galera. Nós tivemos aqui um bate-papo interessantíssimo com Laruba e Rayane Larrubia. Quero agradecer muito vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Nossa, foi riquíssimo. Acho que assim, quebrou muitos paradigmas aí de muita coisa, inclusive para mim também. Eu acredito que para todo mundo que assistiu também vai estar quebrando um monte de paradigmas, vai fazer a gente refletir muito sobre, principalmente do que vocês falaram, de entender que realmente Libras não é uma tradução da fala, mas é uma língua, é uma linguagem estruturada e que é complexa, com suas complexidades, com, né, suas características próprias para aquela população. E tem que ser tratado como uma língua, né? Tem. Exato. Né? A gente agradece essa oportunidade, esse espaço de poder bater um papinho, falar um pouquinho sobre a língua de sinais, sobre o trabalho do intérprete, que eu acho que é importantíssimo a gente falar também. Então, muito obrigado por esse momento. Eu acho que quem está assistindo a gente já tem algumas ideias, de repente, algumas sugestões também para, principalmente quem trabalha no audiovisual aí, já pegou algumas coisas, se tiver uma ideia de documentário, falar um pouquinho dessa produção da comunidade, se alguém da comunidade, de repente, está por aí também, já chama a gente também, que a gente quer ser parceiro de vocês, porque quanto mais a gente puder falar sobre a língua de sinais, sobre intérprete, sobre a comunidade surda, a gente vai ficar muito feliz. E, para finalizar, contatos, @unificalibras, que é o nosso perfil de trabalho e perfil pessoal. Eu não lembro o meu. Eu também não lembro o meu.
Ótimo, a gente só lembra da empresa, Mas tá segue ótimo. lá, gente, no da Uhum. empresa. Nosso perfil pessoal tá lá também. Já tem site? Ainda não. O Ainda site não. não, a gente tá só com o Instagram e o telefone pra empresa, que tem 2 números, Tem né? os dois É nomes. o 659-9959-1886, que vai falar diretamente comigo. O meu eu já nem lembro. E ela já não lembra dela. Tá Mas ótimo. entrando em contato Mas com uma, entrou em entrando em contato com a contato, outra, gente. E o exatamente. Instagram, É. as duas que estão mexendo ali, A então. gente sempre tá produzindo material, colocando alguns sinais lá, se vocês tiverem curiosidade com relação a alguns sinais, a gente sempre tá postando alguma coisinha nova no nosso perfil. Isso aí, muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!